Sejam bem-vindos a mais um episódio Badalando Podcast. Se você é novo aqui nesse canal, ó, se inscreve aqui embaixo. Se inscreva, curta e compartilha. Você ajuda bastante a esse nosso conteúdo aí furar as fronteiras aí da nossa cidade, do nosso estado, para que você consiga dessas histórias que a gente conta aqui, né, com os nossos convidados, que isso vá Brasil afora e mostre principalmente quanto Sergipe e Aracaju tem personagens muito incríveis, muito capacitados, com uma história muito rica, né, dos seus feitos aqui dentro do estado. Então esse conteúdo é sempre feito com muito carinho e é um conteúdo que a gente vai se surpreendendo junto, né? Então já convido você aí já a se inscrever no canal, curtir, compartilhar, mandar para sua galera, beleza? Lembrando que se você estiver assistindo e, poxa, gosta do formato podcast, rapaz, eu tenho uma ideia de fazer um podcast, mas eu não sei por onde começar e tal, fique tranquilo. Procura Badalando. A gente tem esse estúdio aqui, toda essa estrutura à sua disposição. Então a gente tem planos e condições especiais para que você, produtor de conteúdo, possa vir aqui e realmente colocar a sua ideia que está talvez guardada aí na gaveta, no mundo e começar aí a sua trajetória como produtor de conteúdo. Então aqui na Badalando, além de produtora de eventos, gravadora, editora, nós somos também um estúdio audiovisual onde a gente tem diversas opções para produção de conteúdo. Beleza? Dito isso, o episódio de hoje é bem especial. Nossa convidada de hoje tem uma história riquíssima, né, de contribuição, de fomento cultural, de produção cultural principalmente. Tem uma obra muito vasta que vocês vão conhecer aqui, né? Eu conheço um pouco da obra dela, mas a gente vai descobrir ainda mais porque no papo, diferente de entrevistas, né, que fala, como é que tá a expectativa do show aqui, a gente vai poder conversar mais e entender a formação dessa artista que tem mais de 45 anos de carreira, entendeu? Vocês imaginem aí como era o mundo há 45 anos atrás, né, para um artista e como é hoje nessa velocidade de plataforma digital, de rede social e tal. Então, eu queria que vocês recebessem aí Joésia Ramos. Oi, muito Gosto de obrigada. começar pegando na mão, passar energia. Pegando a mão e olhando no olho, né? Exatamente. Tudo bem, Joélia? Tudo em Seja paz, muito bem-vindo. obrigada. É um prazer estar aqui, David. E eu já acompanho o seu programa algumas vezes, Que né? legal, que bom. Vou lá e acesso. E é muito bom esse espaço, é um espaço importante para a gente, né? Porque é onde a gente pode realmente refletir coisas que já passaram, coisas que estão rolando. Então, assim, eu acho importante, sabe? E além disso, eu sempre assim, esses conteúdos que a gente desenvolve aqui acaba também servindo de trampolim para algumas pessoas que às vezes estão assistindo, têm interesse, por exemplo, você é autora, né, compositora, é artista, Exatamente. também é médica, né, trabalha na questão da medicina. Então, assim, e às vezes a pessoa talvez seja da medicina que esteja nos assistindo, mas queria entender, pô, como é que uma médica conseguiu Aham. colocar, né, o exercício da Aham. arte dentro do seu dia a Uhum. dia. E aí, através dessa conversa, a gente pode dar Aham. coragem para essa pessoa, talvez que esteja nos Exatamente. assistindo aí e não saiba como dar esse primeiro passo. A gente consegue Estimular, estimular, né, estimular. os artistas que estão aí, né, começando seu trabalho agora e às vezes não entendem ou não conhecem daquilo que já foi construído, né? Porque às vezes eu sempre falo, e eu gosto muito de mostrar quando eu trago artistas aqui, a história, o início, Uhum. o pontapé inicial, porque às vezes muita gente, não só na música, mas no empreendedorismo, em qualquer outro tipo de Aham. atividade, as pessoas têm esse receio de como dar o primeiro passo. E às vezes esse Aham. primeiro passo é muito importante porque ele pode decidir o que vai ser o resto do futuro, né? E aí, pra gente começar nosso papo, eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que Joésia chega na música, como é que nasce esse interesse de Joésia pela música. Eu posso lhe contar isso. Isso é uma coisa bem viva na minha memória, né? Porque é uma coisa dentro da família, na infância ainda. Quando eu, com 8 anos, né, meu irmão Mirabô, né? Ele gostava de música, tinha uns amigos que tinham violão e tal, e meu irmão
uma época ele passou com um violão lá em casa, né? E ele era muito cuidadoso com as coisas dele, o quarto dele era assim, tudo milimetricamente arrumadinho, muito ciumento das coisas dele. E eu, e eu conseguia pegar naquele violão, sabe? Eu tinha o maior cuidado de olhar como era que estava a posição do bichinho para botar de volta no mesmo lugar, para que ele não se chateasse com aquilo e eu continuasse pegando, né? Mas eu conseguia pegar naquele instrumento e, assim, para mim. Era um mundo mágico, né? Porque fazia som, fazia. E sempre foi na minha vida, as minhas brincadeiras prediletas sempre foram brincar de circo, de cantoria, né? E a gente brincava mesmo, porque não tinha celular, ainda bem, ninguém teve. Então a gente tinha que inventar as brincadeiras, tinha que. Se juntava todo mundo nas calçadas para fazer brincadeira de cantar, entendeu? E isso era em Aracaju? E isso era em Aracaju. Eu sou de Aracaju, eu nasci na rua de Maruim, Sim, lá no né? centro. E depois eu fui. Meu pai se mudou para a Rua São Cristóvão. Eu cheguei lá novinha, com 3 anos, na ladeira da Rua São Cristóvão. Certo. Eu fiz uma música agora, nesse álbum novo, que se chama Vestido de Chita, que fala um pouco sobre esse mundo musical que eu Legal. vivia nesse tempo, que era na escola. A Sim. gente tinha quadrilha nessa época de São João, era a melhor época para mim sempre foi essa, né? E ali eu tinha contato com sanfona, com zabumba, e para mim era maravilhoso. Se eu pudesse, ficava ali, era muito à vontade, né? E aquilo, eu acho que foi se somando, sabe, David? Porque eu só fui compor mesmo quando eu, colega de Denis Leão, que é iluminador de teatro, que é um cara que todo envolvido Já com, manda um com abraço aí diretor pra de ele teatro, aí. né? Manda um abraço já, viu, meu irmão, aí para você. E então, com o Denis, a gente começou a fazer música. Eu estava nessa época já adolescente, no Ateneu, e muitas vezes eu entrava pela janela e saía pela janela. Entrava, naquele tempo era mais folgado a coisa. Sim. Por quê? Porque saía para, se o professor faltasse, por exemplo, a gente não ficava Sim. ali, a gente saía para tocar. Ô, Joésia, e aí quando Saía para ir para você. pracinha, para Pra fazer pracinha. música. Então, com o Denis, Sim. eu fiz umas duas primeiras músicas que eu não lembro, ele lembra, Sim. mas eu não sei assim de cor, né? Ô, Joésia, e aí, beija, quando você tem essa primeira referência que você se lembra assim da música é com seu tio, com esse Meu irmão. cuidado, ou com seu irmão, desculpe, com seu Meu irmão. irmão, com esse cuidado que ele tinha com o violão e tal. Tá. Qual foi a primeira música assim que você viu ele tocando, que aquilo ali lhe fascinou de uma maneira que você queria ter esse contato com o instrumento? Qual foi o tipo de estilo, se você não lembrar a música, assim, que você viu ele tocando e aquilo lhe encantou para que você tivesse o interesse de eu quero estar com esse instrumento? Olha, veja, eu não via muito eles tocando, porque eles não tocavam ali. Eles saíam, eram rapazezinhos, eles saíam com violão, tocavam na porta às vezes, mas eles ouviam Beatles naquele tempo. Certo. Ouviam Beatles, né? Beatles, eu tinha 10 anos, 8, 10 anos, né? Eu sou de 59, Beatles 68, né? Por ali, 67. Eles já estavam ouvindo Beatles ali. E tal, e era isso. Eles cantavam essas músicas deles, cantavam algumas coisas do que se ouvia na época, que era sucesso naquele momento ali, né? Mas meu pai também gostava muito de música. Meu pai ouvia muito Nelson Gonçalves. Então, a minha casa, embora não tivesse músicos lá, não tinha um músico mesmo assim que. Meu irmão era esporádico, ele pegava, saía com os amigos, Sim. mas não era dele o violão, né? Depois ele via aquele violão desaparece da minha vida, do guarda-roupa dele. Mas assim, eu fui criado ouvindo muita música com o papai. E ouvindo muito Clemilda também. Lá em casa a gente tinha um móvel que era um rádio, Sim. sabe? Um móvel inteiro era um rádio. E ali eu ouvia Clemilda e Gerson Filho, na época do São João, muito Luiz Gonzaga. E A você vê família. como o Nordeste é mágico, né? Que é você, do É, mesmo jeito que você tinha o Beatles, né? é, Você tava ligada também com o forró que tava acontecendo, que exatamente. é A nosso, família né? toda apaixonada por Luiz Gonzaga. E a gente tinha, eu acho que eu sinto muita saudade de vinil e tal, porque o objeto. É muito mais que você pegar o objeto, né? Sim. Ter um lugar, você bota o objeto e botar para tocar, né? E todo mundo ficar esperando o disco novo que ia sair no final do ano e tal, né? Primos que viajavam, que traziam álbuns que a gente não conhecia. Então, tudo isso era o mundo musical da gente, né? Não era fácil, ninguém conseguia fazer um disco de vinil assim, tinha que ter influências e chegar lá de alguma maneira. E
foi um tempo assim que você produzia muita música também, né? Começava a fazer música, tudo, mas você não tinha uma previsão, vou gravar agora ou depois, porque não havia subsídio e também não havia meio, um meio para você E chegar aí, ali. antes de a gente chegar, pra gente entender essa trajetória, então, você teve seu irmão lá, começou a ver, né? E aí o seu grande parceiro aí, o Denis, vocês começaram Aham, a mexer com aham. música, começaram a compor, né? E dar essas escapadas quando dava na escola, né? Que tal. E aí, quando é que de fato você, porque você também é instrumentista, né? É um instrumentista de mão cheia. Então, como é que você, a partir disso, começa a se pautar de conhecimento para aprender de fato a desenvolver, o tocar o instrumento, né? Olha, com o Denis também. Denis me ensinava as primeiras notas, os primeiros acordes, tudo isso com o Denis. Eu nunca estudei música, eu não entrei em escola Sim, de música, não estudei música, então eu fui aprendendo a tocar como todo menino, adolescente, menina que queria ter interesse, pegava aqueles livrinhos que tinham as cifras, ia aprendendo as cifras, aprendia duas, três, quatro, cinco músicas para tocar com a galera quando tivesse. E foi assim que a gente foi indo, né? Eu acho que é mais ou menos um caminho comum, principalmente naquela época, a gente. Eu nunca parei de estudar, né? Eu estudava ao mesmo tempo. Então, esse momento aí, já estou adolescente, chegando perto do vestibular. Aos 17 eu certo, fiz vestibular. Então, entendi. quando eu tinha 15 anos, eu saí do Ateneu, que fui até os 15 anos de escola pública, né? Com 15 anos eu saí do Ateneu, fui estudar no Salesiano. E fui, aí foi que eu fui estudar para vestibular mesmo, porque eu Entendi. estava me sentindo defasado, eu precisava estudar para passar. Então foram 2 anos que eu me afastei muito de tudo, eu só Certo. focada nos estudos. Depois que eu passo no vestibular, né, eu comecei a fazer medicina muito cedinho, com 17. Depois disso, teve um tempo que eu tinha medo até do instrumento. Eu tinha É medo, mesmo? porque imagine, você numa faculdade de medicina, você tem que estudar muito. A música também é muito exigente. Sim. E eu ficava dividida, entende? Muitas vezes, no terceiro ano, eu digo, eu vou parar, eu não vou fazer mais medicina, eu só vou fazer música. Naquele tempo também, sabe, David, não tinha vestibular para música aqui. O curso de música é recente aqui, Não né? tinha, você tinha que estudar na Bahia, meus pais não podiam. E isso Sim. era uma limitação. Não, e Então, até, talvez eu acho que até o exercício da profissão ligado à música, né? era Seja muito cantor, difícil. até não era bem visto na sociedade, né? Era muito difícil, porque era ainda um início de libertação das mulheres. Por exemplo, na minha época mesmo, acho que de mulher compondo lá naquele momento, eu me lembro que era eu, né? Eu não me lembro, naquela época era eu, Paulo Lobo, Lula, são meus contemporâneos, né? Sim, sim. E eles compunham e eu também, mas assim, eu não me lembro de De uma mulher mulher compositora compositora mesmo tá e ali também se apresentando o trabalho, apresentando. tendo coragem de ir com o seu trabalho. Por exemplo, barzinho. Se eu fosse para um barzinho, eu só ia uma vez, porque todo mundo em barzinho quer naquele momento lá, né? Sim, Agora, hoje em dia, essa insistência, essa resistência de tocar sim, coisas autorais, ela tem frutificado muito. Hoje em dia você vê vários bares, restaurantes, lugares de espetáculo para música autoral, que perfeito, querem mesmo que seja perfeito. autoral. E o público vai, O querendo ter público essa vai experiência. esperando aquilo, né? Sim, Então, isso mudou muito. Isso foi uma das melhores mudanças que a gente pode ver, o quanto frutificou a arte, né? E o quanto frutificou de gente fazendo arte, acreditando, gostando, amando sua cultura, ao ponto de dizer, pode ser que isso aqui não vá para Nova York, mas aqui tá ótimo, sabe? É Sergipe, nós não vamos ali no Rio de Janeiro, não, mas estamos aqui, aqui tá bom. e aí, Joisa, Assim, quando você já entra na faculdade, começa a se dividir, né? Porque o curso é exigente. Quando é que você começa a arrumar esse tempo? E como é, né? Que você bom, começa a arrumar esse tempo e ir se dedicando um pouco mais à música. olha, isso vai ser lá para o quarto ano já, quinto ano de medicina já. Aí acontece o primeiro festival da música. Eu estava mais ou menos Certo. quarto, quinto ano de medicina. Que festival era o que? Da Festival, UFES? não, primeiro é FSMPB, pela TV Certo. Sergipe. Certo. É um festival, inclusive, lendário. Inclusive, esse festival, eu até vou pedir para minha produção colocar o link desse festival, porque esse festival está aqui no YouTube. É, né? Tem, Pra você tem, tem ver. as imagens desse festival aqui do Pois é, YouTube. eu estou lá cantando com Alcides também, porque eu, Sim. eu tanto entrei com música minha, né? Só dos meninos, chamava música, e como cantava, como fazia back na música Mercado Tales Ferraz com Alcides, sabe? Certo.
Eu, acho que Marlene Barreto e não sei se Meire também, nós fazíamos back para Alcides. E aí você viu a inscrição para esse festival e você viu aquilo ali, poxa, é uma oportunidade para eu. Foi ali eu fiz uma música para isso e me inscrevi, né? E ao mesmo tempo, sabe, as coisas vão começando a acontecer simultaneamente. Tinha um português aqui em Sergipe chamado Alexandre Ribeiro, que era amigo de Luiz Eduardo Oliva e que ia fazer um show no teatro já de despedida porque ele ia embora daqui. E também nós fomos participar desse show. Era um show chamado Cravos Tropicais. Eu me lembro que eu fiz uma parceria nessa época com o Paulo Lobo chamado Fado Tropical. E aí eu fui entrando na música, assim, Mas nesse desse momento, jeito. você só cantando ou cantando e Não, tocando? cantando com eles. Cantando com Mas, eles, mas eu já perfeito. estava acumulando minhas 3 musiquinhas, 4 musiquinhas, Certo. sabe? Nesse momento também acontece, né? Eu já estava quase fora, quinto, sexto ano, já um ano depois. Acontece de conhecer Maria Cristina Gama, né? Poeta, poetisa. Ela já com muitos poemas. Ela tinha 16 anos, eu tinha 21. Ela já era uma poetisa cheia de poemas. Legal. E nós começamos a compor, né? Ela botava um poema, eu ia atrás e fazia, musicava e tal, e resolvemos fazer isso um ano depois já do primeiro festival de música de Sergipe, esse que nós comentamos aqui, a gente fez o Cantarina no Ateneu, que era um show todo autoral. Eu convidei o maestro Tourinho, que era um violinista que também muito musicista maravilhoso. Ele chamou uma turma assim foram muitos músicos no palco, sabe? E Foi um show com muitos músicos e todo o arranjo era dele, para eu né? entender assim, aí a construção Já no também do Ateneu que já. já no Ateneu, né? É. E aí, para quando você participa do festival, né? Essa canção que você que você inscreve lá, ela já vai para que estilo, assim? Era uma MPB. Era MPB Eu mesmo. sempre fui de MPB. Você começa a Eu fazer essas começo composições e no até MPB. hoje eu me sinto uma compositora de MPB. Muitos regues. Mas acontece que todo MPB que eu já fiz na minha vida tem um viés e tem um filão nordestino, porque Sim. é a minha Que raiz. tá no sangue, Eu né? adoro. Então, como é que vinha aquilo, aquilo vai sair, entende? E isso sempre foi. Agora, eu fazia o que nós chamávamos naquele tempo de MPB, De canções, MPB. Barcos e Beijos, por Sim. exemplo, que é uma música, não sei se você conhece, é Já música ouvi. minha das primeiras lá. É MPB, é um blusão, né? Hoje em dia a gente toca como um blues, né? Assim, É? a divisão é blusal. Seria atrevimento me pedir uma palhinha dele só pra galera ir acompanhando aí? Tantas milhas, tantas trilhas, outras ilhas viajar, que nos leve o vento forte e a correnteza do mar. Aê! Meu amor, quando te vejo, desembaraço meu tímido, apago a luz da cidade e o que resta somos nós, dois faróis e o cais, dois ancorados desejos, em bocas, barcos e beijos, navegaremos a sós, tantas milhas, tantas... Essa música aí. Que legal, É. que legal. Então, assim, era uma canção, né? Era uma canção. E depois, assim, eu me lembro que na época que muito tempo depois, né? Lá em 2020, não, em 2001, desculpa, 2001. Hum. Quando o papai faleceu em 1999, eu passei o luto normal. E depois, assim, eu pensei, eu tinha acabado de fazer o disco de comemorativo do Emboaça, que eles tinham me chamado para fazer direção artística, direção musical do CD de 25 anos do Grupo Emboaça. Eu tinha acabado de fazer esse CD, de chamar as músicas, levar para o estúdio, fazer essa produção. E tinha ido para Recife, porque a finalização do disco, masterização, mixagem, era do Quinteto Violado, da Certo. turma do Quinteto Violado. E eles maravilhosos, receberam a gente super bem, carinhosos, tudo, sabe? E eu tinha voltado com esse trabalho e 2 dias depois meu pai falece, depois que eu cheguei de Recife. Cara. Então ali foi interessante, porque foi aquele luto, né, aquele silêncio natural. E depois, um ano depois, eu pensei, meu pai era um homem muito alegre, que gostava de música, vamos para música. Então eu começo o Forró da Rabeca, Certo. com o desejo de cantar muito, né? E começo a cantar as músicas, minhas músicas.
intercalado assim, tô 3 de Luiz Gonzaga, uma minha. 3 de Certo. Luiz Gonzaga, uma minha. Para cantar muito, porque eu entendia que não conseguiria cantar minhas composições autorais por muito tempo em lugar nenhum. Aí eu Entendi. disse, eu vou pro baile, porque eu adoro São João, adoro o baile de São João, vou adorar cantar pro povo dançar. E aí, Incom- entendendo essa percepção que você teve, e aí quando você participa do festival, aí começa a desenvolver, né? Você acompanhou alguns artistas, mas de fato, quando é que você começa realmente se apresentar mesmo com um show próprio? Como é que foi esse início? Era Joésia, você entra numa banda, como é que Não, foi? sempre foi Joésia com show Cantarina já autoral. Esse foi o meu Perfeito. primeiro, minha primeira grande responsabilidade como artista, de levar aquele show, né? De produzir e levar. A E gente tudo você, assim, fazia. eu e Maria Cristina, nós gastamos a mobilete dela nessa. Era uma mobilete. Meu irmão, a gente fazia tudo essa mobilete. E tinha aqui um pessoal, a gente pode falar o nome, né? Pode, Pessoal, ó, pode. Estênio ali da J. Andrade. Ele ajudou Sim, muito a gente gente. boa. Seu Stênio é Ajudou meu muito, eu tenho saudade de parceiraço. Estênio, nunca mais eu vi. Mas assim, toda vez que a gente fazia uma coisa como essa, ele participava. Dava cartaz, que naquele tempo fazia Fazia cartaz, né? cartaz. Filipeta, cartaz que a gente E ia aí distribuindo. vocês na mobiletezinha saía Era, divulgando era, tudo. era produção. Olha, a gente chegou, nós começamos 4 meses antes a fazer. Nós chegamos no dia do show, né? Tudo lindo, assim, arrumado. Foi uma E foi maravilha. aonde? E No outra coisa, teatro. no Teatro No Ateneu. Teatro Ateneu. Teatro Ateneu não existia o do Bia Barreto ainda naquele Sim, tempo. é. E Teatro Ateneu e ele tinha vários cartazes, assim, era, aliás, cenários imensos pintados por Belém, sabe? E Denis ai, esqueci o nome do meu amigo que dirigiu a gente, né? Esqueci, depois eu vou me lembrar, falo dele de Não novo. tem problema não. Mas a gente tinha direção, tinha tudo certinho. E aí você monta uma banda em que formato, assim, Não como montamos era? uma banda, eu convidei um maestro que fez Certo. todos os arranjos e ele chamou aqueles músicos todos, foram muitos músicos sobre o palco. Que Foi como se fosse uma legal. espécie de orquestrazinha Que no palco, legal. entendeu? Mas então já foi uma, digamos, uma Foi, big band. um movimento ali, entendeu? Eu fiquei pensando, depois, como fizemos isso naquelas idades que a gente tinha, entende? Joyce, e aí quando você apresenta isso, monta tudo, né, tudo certinho, divulgando e É, tal. E aí naquele momento, né, a gente tá falando aí com que ano que aí? ano aí? Ué, eu tinha 80 vinte e e um, eu tinha 21, eu nasci em é, 59, oit- 60, 80. 80. 1980, 81. Um ano 81. depois do MPB, primeiro FS E aí para MPB. quem tá nos assistindo também entender o quanto acredito que isso marcou uma época, porque, veja, duas Marcou. mulheres É, produzindo, né, tudo e marcou. tal. Numa época que, né, não se tinha, né, a liberdade plena como se tem hoje das mulheres. E como foi as pessoas receberam isso? Olha, receberam bem, porque a gente também, eu tinha turmas grandes. Sim. Tinha muitos amigos, eu sempre gostei de gente, eu adoro muita gente. Às vezes eu toco no forró com 10, 11, porque eu gosto, bicho. Tanto gosto de ouvir aqueles caras tocando, como eu gosto de ensaiar, eu adoro. Vai uma festa pra gente já. Então, assim, naquele momento ali, os amigos divulgavam, era amigo de amigo, família, a família estava toda lá em peso. Então, assim, sempre tive esse apoio da família. E a Massa. gente sempre Isso é foi atrás, importante, eles é. ajudavam também. Então, assim, teve um público bacana, sabe? Teve repercussão, as pessoas comentaram. Porque até aquele momento Depois, tinha outras cantoras também que faziam. Depois que apareceu. logo depois daquilo. Ah, Mas é logo depois, isso foi em fevereiro, Cantarina, certo. né? E logo depois daquilo, um pouquinho antes de julho, um pouquinho antes de maio, por ali, eu recebo uma ligação de Meire Barreto pedindo para eu fazer uma substituição. Eu disse, você poderia tocar na abertura do show de uma dupla que está vindo aí, trazida pelo DCE, estava no tempo dos movimentos estudantis, Sim, essas coisas. sim. Dupla trazida pelo DCE, que vem aí fazer um show no Teatro Ateneu, você podia fazer a abertura, que era eu que ia fazer. Ela disse, Meire, eu ia fazer, mas eu tenho que viajar com o Mamulengo. Eu não vou poder ir. Você pode? Eu digo, eu posso. Aí ela pediu para eu ir no RU, na História Universitária, para conhecer essas pessoas e dizer, olha, sou eu que vou fazer a abertura, dizer, essas músicas são as músicas que eu vou usar. Eu teria que tocar 3 ou 4 músicas, era o que eu tinha, entendeu? Sim. E eu fui. Quando eu cheguei lá, no restaurante, no RU, cara, aquelas mulheres estavam lá,
sabe, umas guerreiras assim, com os tambores assim na frente, os violõezões assim, só música boa, as feras. Elas faziam uns back assim, as vozes assim, aí. Sabe quem são? Lula e Lucina. A Luli Sim. é aquela Luli, se você viu um homem com H, a Luli é aquela Luli que Sim! leva Sim, Ney que leva para Ney. conhecer Eu assisti João, o filme e, recente. é, o cara do Secos Do e Secos e Molhados, né? Molhados, sim. E é aquela Lully ali. Então, Caramba, quando eu velho. vi o som delas, sabe, com o que elas fazem na voz e nos tambores, é aquela coisa linda, assim, raiz, assim. Cara, eu fiquei numa alegria, sabe? Fiquei tão alegre. Eu pensei, nossa, minha tribo. Na hora eu pensei, sabe? Porque a gente tinha muita solidão, mulher tocando. É, Tinha muitas, ainda tem, acredita, ainda é. tem. É um Ainda mundo tem, bem exatamente. duro, mas a gente era só mesmo, né? As mulheres compositoras eram. Aí pronto, foi assim uma amizade na hora. Pá! Ficamos amigas até hoje, eu sou amiga, né? A Luli já foi embora em 2018, ela partiu, mas até hoje somos amigas, com Lucina, com Luli. Então, dali eu me apresento no teatro, na frente delas, né? Antes delas. Eu acho que era, não sei se era um projeto Pixinguinha, que tinha um projeto, tinha o pessoal da casa que se apresentava antes, a prata da casa vinha Sim, antes. sim. E depois dali, a gente foi tão legal enquanto a gente que elas disseram: não, Joyce, você tem que ir para o primeiro Festival Nacional da Mulher nas Artes, que vai ser em julho. Você precisa ir para esse festival. Manda o material que a gente vai botar lá e escrever lá. Pô, que Eu legal. mandei. Esse festival foi onde? Esse festival foi em São Paulo, foi feito por. Foi o primeiro festival nacional das mulheres nas artes. É, e foi em 1981 mesmo, 81, no mesmo ano. Uhum. Foi o ano do show, em fevereiro, e em julho estava em São Paulo, na casa Sim, delas, sim. porque deu certo, funcionou, passou a música lá. E eu teria que fazer nesse festival, eu ia fazer o quê? Participaria dentro de um festival dentro do festival, Sim. e eu faria um show também pequeno, meia horinha, num teatro com participantes desse festival, mulheres Perfeito, participantes desse festival, tudo perfeito. mulher. Era Festival Nacional de Mulheres nas Artes. Era Que também mulherio, acredito que lá em São era, Paulo deve ter sido um foi um acontecimento também, movimento, né? foi um movimento. E olha, eu vou dizer uma coisa. eh, Foi uma coisa que aconteceu. Eu conheci lá na casa do Lucino, onde estava hospedada, eu conheci Márcia Barnabé, que era uma compositora de São Carlos, São Paulo. Márcia Barnabé era uma compositora frondosa, cheia de música. Márcia se apaixona pelas minhas músicas e eu pelas dela. E aí trocamos, ficamos lá esses dias, antes do festival, aprendendo as músicas uma da outra. Aprendendo mesmo, a gente tocava bem mesmo, tocava junto. E daí, cara, eu fui com Lucina para o festival, no dia de apresentar. Festival mesmo da composição, Sim, Festival das Compositoras, festival dentro do festival, sim, tá? sim. E festival de música. Então eu fui com Lula e Lucina e Márcia foi depois. Márcia fica presa no trânsito. Quando chega, eu apresentei minha música, tinha ensaio com os músicos lá, tudo certinho. Quando eu apresento minha música, e daí chega a hora de Márcia e Márcia não chega. Ô, caramba. Ela ia deixar de apresentar a música dela, eu disse, eu posso cantar a música dela. Aí fui cantar a música dela. Vocês já Entrei, estavam os ensaiando, né? músicos, Juntas, né? Tudo. eu sabia tudo, eu fazia tudo, a nota, tudo. Caramba. Quando os músicos olharam assim, disse, vixe Maria, é outra mulher. Aí rolou, tá, a introdução, tudo, rolou tudo. Eu cantei todinha a música dela, fui embora, pá. Aquilo vai parar no Folha São Paulo. Sim, Quando eu vejo no Folha de São Paulo, tá na minha foto lá. foi Eu digo, "Vai, mesmo. rapaz, cheguei aqui essa foto aí, falando dessa história, entendeu? A- Da ajuda que, o né, que você deu o pra sua pessoal, amiga e tal. A galera eles numa estavam. competição, né? Que É, teoricamente tava todo mundo competindo mas ali, eu né? nunca me interessei por essa parte de festivais. Eu Entendi. não, é a parte que eu não gosto mesmo. Eu adoro mostras. Eu gosto de mostras. Como eu fui Sim, para Maringá 5 vezes por conta das mostras. Na entendi. Maringá você fica 3 dias, 17 pessoas por dia, sem ter primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar. Só Todo apresentando mundo ganha um trabalho. valor que ajuda, hospedagem e tal, mas só apresentando trabalho. Isso eu Entendi. gosto. Aí pronto, rapaz, foi maravilhoso. E lá nós ficamos uma semana trocando ideia, figurinha, tudo. Foi muito bom. E aí o que que é essa matéria? Porque eu soube que essa matéria também abriu algumas possibilidades. Não, a partir daí.
né, a minha amizade com elas continua e em 1984, 3 anos depois, eu estou formada já, e eu estou já, em 1983 eu fui para São Paulo, eu fui para o Rio fazer já, estudar homeopatia, e no Rio, eu no Rio e as meninas morando em São Paulo, Lula e Lucina, elas me chamam para fazer parte de um LP coletivo, que era independente e coletivo, né, um vinil, onde cada um gravaria 2 faixas, e das faixas de Lula e Lucina, das duas delas, uma elas gravariam e a outra Ney gravaria, cantaria, e elas cantariam back com Sim. eles. Bom, e assim aconteceu. Nós fomos, fizemos um lançamento desse LP. Né? Já estava no final da era do LP. Certo. Aí a gente fez esse LP chamado Eita Nós, que é E, essa e esse LP, e essa participação nesse LP, foi a primeira vez que você teve música contato com o gravada. estúdio? Primeira vez que tive música gravada. Foram 2 músicas, Barcos e Beijos e Amor Roxo. Essas 2 músicas. E como foi você entrar nesse universo do estúdio para Bom, gravar a música? assim, para mim foi como se eu estivesse em casa, porque eu estava hospedada com elas. Sim. Todos os ensaios aconteciam lá, todos, inclusive dos outros compositores, dos outros participantes, né? E eram pessoas maravilhosas. Era Milton Adalberto, não sei se você conhece, é um Não, violeiro muito importante conheço. brasileiro, viola caipira. Foi com o Miltinho que eu ganhei a viola caipira, digamos assim. Porque depois eu ganho uma viola caipira de Lully e começo a Sim. compor na viola. Né? As minhas composições de viola caipira vêm também a partir daí. Então é um momento muito importante na minha vida. Elas tiveram muita influência. Você Ainda... teve muita dificuldade de gravar, porque Não, veja, não o tive. estúdio é Não, diferente do ao não, vivo, né? não tive dificuldade por isso. Porque eu estava muito bem ensaiada e Sim. muito bem calçada por músicos ótimos, maravilhosos. Você precisa ver o arranjo de Barcos e Beijos, depois que a gente ficou ali tocando e os meninos foram para. Olha, Pratinha, era Paulo e Jean e Paulo Garfunkel, que são 2 compositores paulistas importantes, né? Irmãos e faziam dupla na época. Eles gravam Mazzaropi, que é uma música linda. Você não conhece esse LP, né? Não Rapaz, conheço. Você tem, eu você tem. tenho LP, ainda em LP, que eu posso lhe dar um. Que E massa. eu transformei depois em CD, para poder ficar ouvindo em casa, né? Sim, com certeza. Que legal, cara. E assim, E foi o seu primeiro é LP, meu você primeiro contato participando, com o né? Com o estúdio, né? E estúdio e foi tudo, né? gravado mesmo, tocando, Legal. cantando, tudo. E E totalmente diferente como se grava hoje, né? é totalmente diferente, mas ao mesmo tempo, com muito. Eu nunca tive. Na verdade, eu sempre tive o prazer de fazer música cheio de gente no Ah, coração, entendeu? sim, ao redor participando, Exatamente. contribuindo, né? Nunca numa situação estranha, ou situação que eu estava desconfortável. Não, não aconteceu isso nunca. Sempre foi muito gostoso. Então, a partir daí, David. Eu acho que mudou, as coisas começam a mudar para mim, né? Eu começo a entender, puxa vida, eu tenho um produto, eu vim para Aracaju com meus tantos discos que cada um ganhou, não Uma sei quanto, uma quantidade. E aí, quantidade. quando você chega, porque esse tempo você estava morando no Rio, você É, falou, né? é. Aí você grava e De- aí volta para volto para Aracaju. E Aracaju. aí, como é a reação das pessoas de você, ó, Não, aqui meu álbum que tem minha música. O é o LP, LP, o né? LP, como foi Bom, isso, aí eu fui Vanessa? fazer o que todo mundo fazia naquele tempo, que era rodar nas rádios, pedir para tocar, dar entrevista, né? A gente já tinha Aracaju muito pequeno, né? Naquele tempo muito, muito pequeno. E a gente tinha boa entrada em tudo que é rádio. Então a gente sentava com os amigos para conversar, falar, contar como foi, isso que eu estou falando aqui. Sim. E também uma coisa importante desse disco é o lançamento dele em São Paulo. Foi num Circo Escola. Ah, Um Circo Escola legal. Picadeiro com Ney. Com Ney. Foi mesmo? Eu tenho uma foto em preto e branco, que eu gosto muito, que eu não apareço completamente, mas tá Ney, Luli, eu e Lucina, É entendeu? assim, só para você entender que tá vendo que ele fala Ney, Ney Mato Grosso. com essa, né, essa afetividade dela, a gente tá falando de Ney Mato Ney Mato Grosso, não Grosso, é é. ninguém menos, ninguém mais do que Ney Mato Grosso. É. Que é uma pessoa. É bonito como ele é mesmo, como a gente está vendo ele. Sim. E é uma pessoa suave e também calmo, sabe? É bem E legal. que viveu muito essa questão de produzir em coletividade, né? E tinha com elas uma irmã, eles têm ainda hoje uma irmandade muito bonita, sabe? Ele gravou muitas músicas delas e assim, eu acho que tempo houvesse para gravar mais, porque amizade muito firme.
sentir, né? Sim, Como com ele e certeza. Lula, principalmente, eram muito próximos, né? A natureza muito próxima. E aí quando você volta para Aracaju, começa a mostrar o seu LP, e aí Trabalhar vem o trabalhar LP, o LP e vem o momento de você querer vender fazer o seu, né? os LPs, né? No E mano a conseguia mano. Ah, vender vendi tudo. Eu só não vendi quando chegou, faltou 10, eu segurei. para te Não, aguardar. 10 eu segurei. Ainda tenho alguns lá, sabe? Mas Legal. segurando mesmo. Eles ficam assim na estantezinha, eu É. olho assim, digo, não. Não- É raro eu dar um para você, para você ver, Mas eu quero conhecer, eu porque quero marcar realmente um dia para você trazer não aí. eu vou trazer. Eu soubesse devia ter É, trazido, devia né? ter trazido, A gente é. vê, mas tem capa dele aí rodando pela internet, que eu tenho uma amiga. Bom, esse disco, participação desse disco aí, foi o início das coisas, né? E depois você vê, eu só vou gravar, olha só o tempo. Sim, Olha o tempo agora. Eu chego, entro na minha vida de médica, começo a fazer minha vida de médica e ao mesmo tempo longe, né? Longe, porque não tinha como agora. Não sim. tinha mais onde tocar, ou toda hora tá tocando. Então, eu só compondo com Maria Cristina, e com outras pessoas também. Então, quando eu vou fazer o de passagem, 1996. Olha o período. Eita, é verdade. Mais Quase de 10 anos, não, quase 10 anos, quase né? 10, Porque, né? Porque quase foi 10 porque eu acho que, 87, é, 6. nesse tempo eu vinha produzindo. Sim, Em 87, por exemplo, eu começo a fazer música para o Emboaça, certo. para as Irmãs Tenebrosas. Então eu vinha fazendo coisas, eu não estava parado, eu estava fazendo música. E Cantava o nas rodas de Emboassa, amigo, e o cantava. Emboassa, quando você começa a compor, você já começa a compor sobre encomenda, né? É o começo da composição sob encomenda. E isso você teve muita dificuldade, porque assim, geralmente o compositor, ele começa a captar aquelas Eu inspirações que tive. estão ao redor É, dele, né? E começa a materializar em é, música. Aí agora você vinha recebe de uma fora. demanda, Vinha de né? fora a Para demanda. você entrar naquilo e Exatamente. entregar uma Exatamente. composição. Como é que foi esse primeiro início, assim? Foi assim como quem abre uma janela para um desconhecido, sabe? Mas vai enfrentando aquilo ali de maneira assim, palmo a palmo, conhecendo. Então eu fui atrás de entender como é a comunicação na rua, porque também eu já andava com eles, já via a Sim, peça deles, já curtia o trabalho deles, eu já via como era. Então eu sabia que era diferente daquilo que era uma produção dessas que eu vinha fazendo, né? Que era assim totalmente do que vinha de dentro de mim, ou do que vinha de dentro de um poeta, de uma poetisa. Eu comecei a entender o que eles estavam pedindo, o contexto da peça. Dentro da encomenda dessas tem sempre o contexto do momento. Olha, aqui é um baile, ele vai encontrar ela aqui, não sei o quê. E aí eu começava a criar aquela situação e compor aquela composição determinada para aquilo. E focada, e que aquilo tinha que tocar um público, aquilo tinha que ser certo. uma comunicação direta, não podia ser rebuscado, não podia ser muito. É uma comunicação direta, usando eh, nossas raízes folclóricas, ali foi um contexto que eu comecei a viajar. O Emboaça me leva para, com esses chamados para a composição, ele me levava sempre para dentro do cordel, para dentro da folclore popular, sabe? Então, através disso aí, eu comecei a prestar atenção nos ritmos, diferentes ritmos da cultura da gente. E como é isso, como é isso. Então, assim, foi assim, passo a passo, claro, né? E aí quando você assim, e aí você começa a fazer, e aí tem sempre aquele negócio. Será que as pessoas vão entender? As pessoas vão Não, gostar e mas tal? eu Como é fazia e que era mostrava. essa reação? Quando você, o grupo aprovou, né? E É, como foi pra eles você tinham ver que sua saber se música? aquilo era o que eles É, e queriam. eu acredito que é uma emoção diferente, porque veja, uma coisa é você estar ali se apresentando, cantando suas músicas e tal, você É, na frente, e uma outra sensação totalmente diferente é exatamente, aquilo que você criou, musicou para o contexto de uma peça, está recebendo exatamente. junto com aquilo, com a ação, né, Aham, da apresentação aham, e aquilo tocar o público. Como é que aham. foi assim para você esse primeiro, essa primeira, assim, você se assistir sem, na verdade, você Na estar na voz dos frente, na outros, voz dos né? outros, né? Olha, é muito emocionante. Até hoje. Né? Até hoje é muito emocionante. Primeiro porque a primeira aprovação disso é sempre eles. Eu sabia que depois que passava pela aprovação deles, ia funcionar dentro de um contexto público. Porque eles tinham a vivência disso, né? Eu acho que eles só adotavam aquela canção e aquele verbo se fosse
para eles o que eles queriam mesmo, né? Sim, Não, eu sim. acho que tinha sempre essa conversa, ajuste, pedaços. Esse pedaço a gente usa, esse não usa, né? Às vezes você compõe em 5 minutos, o cara quer 2 minutos, quer um, Perfeito. né? Então isso Perfeito. fui aprendendo como é que eles iam usar isso, né? Outras coisas também que aconteceram foram somando essas composições. Por exemplo, na Faça dos Opostos, quando eles me chamam a fazer a Faça, e João Marcelino, que é o diretor deles e figurinista, uma pessoa muito importante dentro da vida do Emboaça. João Marcelino, ele gosta de uma música que eu tinha, eu mostrando as músicas a ele, que é uma música com Maria Cristina, que se chamava Das Danças. E essa música é lá, 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 lá. Ela tem esse negócio, é como se fosse uma música medieval, sabe? Sim, uma cantiga de amigo. Meus senhores, minhas senhoras, venham ver a arte agora. Então, quando ele gosta da melodia, eu faço esse verbo em cima. Certo. Porque eles estão entrando, é a entrada do grupo na praça, sabe? Eles vêm tocando, tá, chamando a atenção do povo. E eu fiz esse texto, que é bem curtinho, mas é um texto, é um chamamento. Meus senhores, minhas senhoras, venham ver a arte agora, a representação da representação da representação, a farsa da farsa, sabe? Aí vai. A farsa dos opostos, os opostos, os opostos, a farsa, a farsa, a farsa. Então, poucas palavras, bem direto, sabe? Eu fui aprendendo a enxugar, sabe? Onde é que eu me sinto madura como compositora para Sim, teatro? Com Os Desvalidos. entendi. Porque eu acho que Os Desvalidos foi assim a hora mais que exigiu mais concentração de mim. Não só na leitura do próprio romance dele, porque imagine você tirar uma música de um poema, imagine você tirar uma trilha de um romance inteiro. Então isso, eu precisava entender o romance, conhecer os personagens, detalhe de personagem. Então, o que é que acontece nessa hora? Nessa hora, o meu encontro com Francisco Dantas e Maria Lúcia da Alfarra, que vão ser os meus parceiros no próximo Os Desvalidos, né? Certo. Eu fiz, na sequência dos álbuns, eu fiz o LP, Eita Nós, com esse coletivo Esse independente. coletivo. Depois eu fiz o De Passagem, que é esse álbum que nós vamos lançar, né? Que tá aí, ó, Sim. prontinho, só fermentando. Vamos programar esse Vamos, lançamento direitinho. vamos fazer. Então, Vamos falta. deixar eles disponíveis no É o que digital. falta subir. Massa. Então, o que que eu trouxe para esse álbum? Eu gravei 15 músicas e trouxe duas. Porque era o fim do LP e o começo do CD. Certo. Então, eu trouxe Amor Roxo, Barcos e Beijos para esse álbum, como elas foram gravadas. Perfeito. Eu não fiz. Aliás, Barcos e Beijos eu trouxe como foi gravada. E Amor Roxo eu trago e faço um. Não, trouxe Ipsis Literis, trouxe como foi gravada também. Trouxe Certo. para poder deixar registrado no CD. E esse álbum tem isso aí. E a gente faz um disco de 15 músicas, né? Com músicos, cada música desse álbum, eu não sei se você chegou a se aprofundar nas músicas dele, Não, o ainda pessoal não. aqui, né? Ainda não. Mas cada música tem um contexto diferente do outro. Sim. Tem músicos diferentes. Aquilo que pedia cada música eu ia buscando. Eu não tinha uma banda para fazer aquele disco. Eu Entendi. fui Você fazendo foi com com uma faixa aí, essa galera. chamava esse povo, sabe? Entendi. Fui fazendo assim. E você grava onde Eu esse gravo no CD? estúdio 3, na AV. Você lembra do Sim, estúdio AV de era de Jefferson? Jefferson, onde Depois que se começou transformou o em estúdio Estúdio 3, né? 3, grande Foi o Jefferson. primeiro Primeiro álbum. estúdio, inclusive, que eu tive experiência dentro de um estúdio para gravar É, foi lá no Estúdio foi 3. Já mandar maravilhoso. um abraço aí para Jefferson, Um grande abraço parceiro. também, meu amigão. Um abraço, Jefferson. E saudade de vocês aí, viu? E aí você já grava, né, aqui, todos com músicos sergipanos, Todos com músicos sergipanos, fora as duas músicas e foram você gravadas em tinha São Paulo, que gravado eu lá na trouxe coletânea, perfeito. E aí Ainda, como é que foi ainda teve uma coisa, Diga. com relação a Amor Roxo, já nesse disco eu faço uma alteração, já é um fonograma diferente. Por quê? Porque Certo. eu pego e trago, eu faço com Gilson Batata Sim, o grande contrabaixo, baixista, grande faço baixista. contrabaixo com Gilson Batata, zabumba com Gilson Batata, grande zabumbeiro. Eu não sabia, Ele é um eu não grande sabia zabumbeiro. não, pra mim era Oi, baixo. grande zabumbeiro. Meio Caramba. uma mãozinha, bicho. Gilson, era um zabumbeiro assim. Né, ele Olha, como baixo era fantástico, assim.
Então, com Amor Roxo e com Valtinho, Sim. entendeu? Amor já tem essa característica. Depois eu levo Amor Roxo de novo para outro disco. Aí, veja, passa isso aí, né? Eu gravo esse álbum e daí eu vou passar um tempinho também para gravar de novo. Foi em 96, eu vou gravar em 2001 já o Forró da Rabeca, Entendi. né? O que que eu faço em 90, o álbum do... Aliás, 96, 96, o 96, CD. 99 eu trabalho o... 98, 99 eu trabalho o álbum do Emboassa. Certo. E 2000, 2001 eu vou fazer o Forró da Forró da Rabeca. Rabeca. Ele foi feito assim. Primeiro nós fizemos um ano rodando. Show. Certo. Barzinho. A gente ia pra barzinho. Por quê? Mostrando o Ia pra mesmo barzinho. trabalho. Porque podia. Porque Que era a podia. música dos outros. Era no muito Luiz Gonzaga. A gente botava fazendo 60 músicas. Nós trabalhamos 60 músicas, né? 4 horas de forró. E enfiado. Dudu. Era Dudu Monte Santos que tocava comigo naquela época, violinista, né? Dudu tocou Sim. 3 anos comigo. Dudu, bicho, um talento daquele. Aí, Dudu pega as cordas do violininho se quebrando no meio do negócio, entendeu? Quando eu via, Dudu tava lá trocando corda e... Não, não E tinha onde é que breu que vem essa desce. inspiração, Joyce? Porque Ah, assim, deixa eu contar, tem é, história. por favor, porque você é a Tem primeira história. artista que eu vejo aqui em Sergipe se utilizando do violino da Rabeca numa Nós fizemos apresentação ao o forró da vivo. Rabeca, David. Não tinha sanfona. Éramos 5 pessoas no palco. Era Era pequeno, na zabumba, que é um zabumbeiro, é um percussionista incrível, pequeno, né? Pequeno Sim, hoje trabalha fora, é sim. Simaria, né? Simone, acho que é. Uma É, dupla. certo. E aí, pequeno, Durmeval, guitarrista, que era Sim. já tinha sido guitarrista da Calcinha Preta, da Rodou um Moleca Sem bocadinho. Vergonha. Era pequeno, Dog, Certo. baixão, Esse Dog, é brother. Esse aprendi Dudu, muito com ele, viu? Prudente. Dudu Monte Santo, Certo. Eduardo Monte Santo, violino, Certo. e eu. Triângulo, eu, zabumba pequeno, baixo, Dog, guitarra, Du e violino. E a gente chegava no lugar e o povo olhava assim, descrente, sabe? Chefe, forró, cadê a sanfona? Rapaz, coisa era ao vivo. Em São Cristóvão, uma vez chegou a tocar lá na praça, aí tava um sanfoneiro, trio sanfoneiro acabou, era a gente. É. A gente chegou só com aquelas malinhas de pouca coisa, sem sanfona. O povo olhou assim e disse, "Ixi." Aí quando a gente começa, tem uma hora que quando a gente tava dentro do forró mesmo, assim, o cara não sabe mais o que é aquilo não, se é sanfona, se é violino. O cara entra e dança, sabe? Bom, a gente tava se preparando para fazer um show que fomos convidados pela um órgão de cultura da cidade, para fazer um show. E depois aquele show não aconteceu, não deu mais certo, foi para Certo. trás, a gente já estava ensaiadinho. Um show de MPB normal. Rapaz, eu olhei assim, disse, minha gente, nós estamos ensaiados aqui. Por que a gente não faz agora? Aproveita e completa aqui as músicas, né? Mais umas 40. E faz um repertório para ir tocar no São João, nos barzinhos e tudo. Vamos fazer forró. Aí Dudu, vixe Maria, Dudu disse, gente, e faz uma forró só com violino, é? Se rapaz, vai dar certo, você vai ver. Vai dar certo, Dudu, o povo vai gostar. E aí fomos, ele corajoso, ele menino, sei lá, 18 anos, 17, né? 17, 18 anos, eu tinha tocado muito com o pai dele, Sim. Vô, né? Excelente violinista, foi meu companheiro. Já fomos até para São Brasil, eu e Vô, né? Com as músicas da viola caipira e violino. Certo. Ele tem gravado. Isso, ele tem esse Do material Som gravado. Brasil. São Brasil com o Lima Duarte naquela época. Sim. Não era com Boldrin, era Lima Duarte. Sim, sim. Que é onde é o programa que revela Sandy Júnior. É, Primeira né? aparição de Pois Sandy é, Júnior. pois é. Aí eu sei que eu fui. Aí fomos começando a tocar nos barzinhos. Nós tocamos um ano. Aí fomos atrás do Forró Caju para ver se a gente tocava lá. Aí, aí o pessoal da Forró Caju disse: Não, vocês não tocam não. Vocês são de MPB, não sabem tocar forró não. Não dá não. Aí eu disse: Tá certo. Aí quando foi no ano seguinte, aí a gente gravou. A gente não tinha disco, né? Aí quando, um ano tocando, fomos lá pro estúdio de Irineu, Capitania o do Capitania Som. do Som. Sim. E na época tava lá um menino Val, bom da pega. Sim, sei quem Um é, sei menino que quem é. trabalhava com ele. E lá nós gravamos. A gravação do Forró da Rabeca foi assim, aí, tchá, sabe? De ligeiro. E Irineu Certo. ajudou a gente muito naquela época, eu não tinha como pagar ele, assim, ele esperou.
E fizemos o disco lá. E naquela época você vendia CD, né? Não, vendia. Saía com os CDzinhos. Não, mas pare. Gravamos um CDzinho ali. Sim. Depois foi pro estúdio, imprimi tudo, pá, capinha, tudo bonitinho. Aí fomos lançar. Aí, no lançamento, a gente convida Fernandinho para ir ao Certo. lançamento. O lançamento foi lá no Forró do Candeeiro. Se lembra? Sim, lembro, Forró do Rapaz, Forró do Candeeiro Candeeiro. naquele tempo era um lugar de forró, que Era, é. característico. Hoje, assim, se a gente for pra galera entender, o que o Cariri tem hoje era o Forró do Era o Forró do Candeeiro. Candeeiro, é. Bem menor o Bem espaço, menor, mas mas mais era rústico, mais né? Um rústico, espaço rústico, de palha, de todo de rústicozinho. barro mesmo, tinha Rapaz, um nós negócio, né? fizemos um lançamento ali. Foi a festa que eu fui muito feliz, porque eu queria toda a minha família lá, O Forró toda. do Candeeiro era na orla mesmo, né? Na orla ali, onde é hoje em dia É é na frente do Carro de aqueles Bois, eu barzinhos do acho. Aruana, não. Não, Aqueles é mais barzinhos do pra frente. Aruana. Sabe o que é Sim, aqueles barzinhos do Aruana sim, ali? sim, sim. Uns barizinhos bem estilizadozinhos Sim, que sim, fizeram ali. sim, era por ali, Edivaldo né? depois fez aqueles barizinhos estilizados, era ali. Sim. Exatamente ali, Forró do Candeeiro. E aí, rapaz, olha, não tinha onde botar mais gente. Toda a família foi, nós vendemos tudo antes, o ingresso todo. Aí era assim um amigo na bilheteria, o outro vendendo um disco, outro não sei o quê. Olha, estava apinhado de gente, apinhado mesmo, que o povo dançava assim. Aí. Nós tocamos, nós tocamos 2 horas, depois de nós tinha Zé Rosendo Marluce. Zé Rosendo Marluz. Era uma noitada, que a gente bolou uma noite, né? E aí, Aí a gente Joyce, bolou uma noite uma noite completa, entendeu? Com a gente, depois eles até de manhã. e uma coisa que pra mim fica muito claro nessa sua trajetória até esse momento aí, e que continuando, claro, Aham, é que você sempre foi muito executora é, das suas coisas, exatamente. né? Você nunca se deu por satisfeita algum tipo de dificuldade que você encontrou no caminho e você sempre foi atrás, você sempre correu Exatamente. atrás de fazer, não tá aparecendo barzinho para tocar, vamos fazer um show, vamos fazer, É, vamos colocar, não tem um lugar, então vamos pegar um teatro, vamos chamar um amigo é, para ficar na é, bilheteria, vamos juntar todo mundo e exatamente. fazer acontecer, né? Sempre, E é importante, né, falar nisso porque eu aqui na Badalando, enquanto gravadora, e as novas gerações, né, vivendo no mundo que hoje a gente é mais fácil. Você falou mais ou menos do disco aí, que você foi pro estúdio, gravou, capa, manda produzir, imprime, tal, para depois uhum, gravar. Hoje, uhum. com a plataforma digital, Você isso faz tudo em casa. do mesmo jeito que tem algumas coisas complicadas, mas também é muito mais rápido e fácil do que naquela época, né? Olha, hoje em dia, se a pessoa tiver programa de computador, o conhecimento, né, faz o disco em casa. Então, assim, a diferença é grande, é muito grande. Você precisava correr atrás de quem pagasse. Precisava correr atrás de patrocínio, porque a gente, na verdade, fez o. Ah, isso é importante. Esse álbum, o primeiro álbum, o de passagem, ele foi feito através da Lei de Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Sim, 1719. Lei municipal aqui de a lei Aracaju. que foi feita por Edivaldo Foi Nogueira, feita né? por Edivaldo E e pouco funcionou, né? funcionou até o momento onde a lei passa a funcionar, talvez, não sei, para o Forró Caju, não sei para quê. Como foi essa transformação? Sim. Eu sei que nós fizemos algumas obras, eu fiz a produção, né? Fizemos a produção de passagem com a lei, prestamos conta, tudo direitinho. Depois fizemos um livro de Maria Cristina com a lei, projetos e os editais, tudo direitinho. E você vê como E é importante, funcionava. né? Uma lei como essa, a possibilidade, que não é nem porque essa lei, se eu não me engano, ela era é como, era como a Lei Rouanet. Era uma Exatamente. renúncia de É imposto que muito o legal. empresário, em vez de Exatamente. desembolsar, né, aquele É. imposto, pagava para o artista para realizar o projeto. E veja como isso, uma ação como essa, que se ficou no passado, que hoje a gente não tem funcionando mais, né? Mas não Como sei por quê, mas deveria, essa né? lei ela existe. Eu não me É, lembro dela ter sido revogada. ela tá de Ela pode ter desuso. sido em desuso É, ou em uso, não sei como é que ela não, está. ela Eu tá em não tenho desuso. noção. Inclusive, nas eleições, né, eu tive a oportunidade de trazer todos os candidatos aqui. Uhum. Na verdade, convidei todos os candidatos à Tem prefeitura de notícia disso, Aracaju, né? né, e trouxe esses assuntos para mesa. Certo. Porque a gente, diferente do que é o nosso compromisso aqui no É. podcast, é falar sobre Ô, onde a gente atua na cultura. E aí foi importante que a gente trouxe
cada candidato para falar 1 hora sobre cultura, coisa que você não O vê que nos foi que debates, aconteceu né? com a lei? Eu tenho Então, a interesse em lei saber. ficou em desuso, tipo, a lei ainda existe, ela não foi Existe, não revogada, foi revogada. mas ela não tem a efetividade Aparelhamento para para acontecer. acontecer, Mas eu exatamente. deveria voltar. Por quê? Exatamente. Porque tem muitos empresários aí. A gente também não dependeria somente dos editais públicos. Né? Uma lei dessa, se você tiver um contexto bem arrumadinho, funciona. Até porque E é assim, boa a porque lei, muita sabe? fala, ah, não, mas você já tem a Rouanet, mas a Rouanet, ela funciona a nível nacional, mas ela tem exigências que não são todas as empresas que de fato conseguem participar, Exatamente. E nem todos os né? artistas conseguem Nem todos os acessar, nem artistas conseguem concluir o acessar. Então, projeto. essas iniciativas Eu acho. municipais e estaduais, elas são importantíssimas. A Bahia é a Bahia, É. quando se fala em cultura, muito por causa dessas leis, Uhum. que funcionam muito bem lá, né? E aí é importante você trazer esse recorte que, É. poxa, num período você usou, né? 2 álbuns. 2 álbuns, né? 2 álbuns. Um foi esse, em 96. Depois eu faço o do Forró da Rabeca. É, eu faço o Forró da Rabeca já sem isso. Já no miudinho mesmo. Foram Certo. várias. Forró da Rabeca, o encarte do Forró da Rabeca tem lá. Quantidade de ajuda que teve para acontecer, Sim. entendeu? E mais adiante, eu não sei por que eu acabei fazendo o Forró da Rabeca assim, no Independente, mas eu sei que mais adiante a gente faz novo projeto através dessa lei, que Certo. é o álbum com Maria Cristina, o Perfeito. álbum Levante-se Amor. Ele é Certo. feito também através dessa lei 1619. Muito bom, muito boa a lei, sabe? Com esses recursos empresários e tudo. Então, assim, é uma pena que não ativem, né? Era precisar ser ativado. Agora eu tenho esperança. Com uma pessoa como o Paulo aí, né? Na Secretaria de Cultura, E eu acho que tenho também esperança que a gente tenha a é, chance de conversar sobre isso e isso. ver que maneira existe Eu acho de. que também que o ativismo da gente, do meio da cultura também, de ser mais fiscalizador, de ser mais propositivo, né? Em a Exatamente. gente buscar isso, porque É, essa lei, ela tem. Eu digo porque eu conversei isso aqui, eu disse, ó, é, infelizmente não pode ser uma iniciativa da Câmara, porque ela gera despesa, né, para o município, que é uma renúncia, né? Teria que vir do executivo, né? E a gente hoje tem mais massa crítica, inclusive, para é, propor um funcionamento melhor e se de fato ser encarado como política pública, que de fato é política pública, é né? política Eu tive um pública. episódio É. aqui que eu sempre gosto de falar muito essa frase quando se fala muito de edital. Eu recebi a Tiane Araújo, né, que é a nossa representante do Aham, Ministério da Cultura aqui em Sergipe, né, que eles têm um aham, escritório aqui, falando muito sobre isso, tipo, sobre as questões dos editais, né? Porque edital não é política pública, é um fomento pontual, é, né? A exato. política pública ela é continuada, né? Ela É, é a política de todos os dias é. na gestão da cultura, né? Na Exatamente. preservação, no Exatamente. fomento e tal. E o edital ele é um fomento pontual naquele momento que ele Exatamente. acontece. Né? Então, Exatamente. e hoje está se criando muito o vício de se tratar o edital como política pública onde ele não é, Não é, não. né? Então, tipo assim, será que todo ano a gente precisa esperar um edital chegar Pois é. para que a gente Consiga veja produzir, né? a efetividade, né, É, da gestão cultural com seus agentes, né? Então, uma lei é. como essa é que dá um parâmetro. Mas, sem entrar muito em política, mas Vamos vamos voltar. seguindo aí esse segundo, esse quarto, o Rafael da É, Rabeca. eu falo da Rebeca é o segundo. É o segundo. É O o segundo segundo, álbum. né, É o segundo só álbum. seu, né? Só meu. Pronto, que você teve, você Tem teve o De a Passagem. coletânea e o de passagem, Tem tem o o LP, que eu LP, não considero, eu acho que considero um álbum coletivo. Aí sim, o tem o De LP, o Passagem, de que foi meu primeiro passagem, álbum. O Forró da Rabeca. Forró da Depois do Rabeca, Forró da Rabeca, eu vou fazer um tempão depois. Forró da Rabeca 2002, 2001, 2002. Eu vou fazer o terceiro álbum autoral com Maria Cristina em 2007, mais ou menos. 2007, 2006, 2007, que é o Levante-se Amor. Né? E foi ótimo ter feito. Maria Cristina vai partir desse mundo, né? Em 2010. Então foi bom, foi muito bom ver minha parceira no show, abraçar, sim, curtir, entendeu? Foi maravilhoso. Depois disso, eu vou fazer 2008, 2009, por aí, eu vou gravar os Desvalidos. certo. Desvalidos é aquela conversa Sim, daquele
daquele acordo que você tem Perfeito, né? com O Emboaça, tal, com Emboaça essas me pede músicas. a produção da trilha, e essa produção da trilha eu convido Maria Lúcia da Alfarra para dividir comigo. Quando eu conheci eles, né? Eu conheci eles junto com o Emboaça, fomos lá Sim, na roça e aí a gente começa a trabalhar a trilha, né? Eu vou musicando os poemas dela, sabe? Até a hora que começa a trabalhar os personagens. Ela fazia, por exemplo, o Coriolano é completamente de Maria Lúcia, poema e música, entende? E entendi. eu contei, ela fazia melodia ali, a gente, ou ela fazia a poesia e eu ia lá e musicava normalmente, era assim. Então a gente faz a trilha e eles pedem realmente para que eu permitisse que eles tivessem exclusividade por um tempo, né? Então, quando eles Perfeito. param de fazer a peça, a partir daí eu começo a pensar como é que eu vou gravar esse disco e como é que eu vou eh, lançar um disco que fala em personagens e tal. É aí, em 2012, né? Depois que eu tinha gravado, eu digo, como é que eu vou lançar? E dá para 2012 que eu crio o Teatro do Cordel da Rabeca. Perfeito. A gente cria um teatro para fazer um musical, para poder apresentar Essas esse músicas, álbum esse por aí, álbum, né? certo. E aí a gente vai 20 e tantas cidadezinhas do interior, entendeu? Conseguindo patrocínio assim, apoio gritado, Petrobras chega, apoio aqui aí, 5 cidades aqui, apoio para som. Fizemos em um determinado momento, em 2013, 2014, um, um contrato muito lindo com a DESO, eles estavam fazendo um concurso sobre o de cordel, sobre o uso da água e tal, e a gente consegue Legal. esse acordo junto. A gente fazia antes da peça, a gente fazia uma pequena cena Sim, ensinando a usar a água e tudo, que em cada escola que a legal. gente foi muitas escolas do interior. E é importante, né? Porque um apoio como Foi uma esse, produção né? grande. Acaba Olha, que você consegue alcançar mais pessoas, foi né? uma produção grande. A gente tinha o Sebrae junto. Foi uma produção grande. Foi muito Que vai e vem para legal, lá e para cá, muita legal. sentadinha nas É. portas. E aí conseguimos ônibus, então a gente ia de ônibus e voltava no mesmo dia. Mas ia o grupo todo, com som, com tudo. Então, aí você vê, mais uma vez, você deixa muito claro, e eu gosto sempre de citar isso, porque às vezes a gente vê muitos dos nossos, né, assim, com a queixa, né? Poxa, não tem oportunidade. Poxa, eu não tenho. Poxa, eu não tenho. Mas muitas das vezes, qual é a busca que a gente está fazendo, né? E eu É não estou uma dizendo ré. que, tipo assim, as coisas não possam acontecer também. Eu acho que devem, né? Porque a gente está lá na Constituição que o Estado nos garante o acesso à cultura. Mas o que que a gente está fazendo também para a gente Exatamente. Qual é o buscar, né? corre, né? Qual é o corre, né? E você está mostrando aí que a Qual é sua o vida corre? toda É é corre. pautada no corre. E olha que eu te falar uma coisa, viu? Isso aí, cara, sinceramente, isso dá 20% do meu tempo de dedicação, 30 no máximo. Claro que na época que eu estou fazendo um álbum, eu fico focada ali, que Sim. agora mesmo no último eu dividi minhas férias, peguei aqueles diazinhos ali, entrei no estúdio e é agora e vamos, né? E aí, Mas por falar nesse último álbum, eu já quero que a gente já entre nele para que a gente é, entenda qual eu é. só quero só Vá, fechar uma vá, coisa. fecha. Eu quero só fechar esse assunto. Realmente você está vendo bem e enxergando bem como é que é feita a coisa. Eu produzi meus álbuns todos, entende? Eu sento do começo até o fim, eu sento. Sento, ouço, procuro erro. Eu vou até o finzinho, eu adoro isso. Adoro. Olha, cara, se disser assim, chegou na hora que você mais gosta, eu digo, é essa. Todo mundo já botou tudo ali, e agora vamos sentar para ver como é que isso vai ficar, entendeu? Eu acompanho tudo. Acompanho Você cada um no se estúdio. autoproduz, né? Eu produzo aquele. Eu me autoproduzo. Eu me autoproduzo e assim, eu acho que eu produzo para todo mundo. No sentido que aquilo vai virar um produto que mostra. Não, não é o meu trabalho que está ali só. Sim, É o trabalho do de poeta. muitas pessoas, É né? o trabalho dos músicos, porque são maravilhosos. Se eu tivesse com outros músicos que não aqueles, é muito provável que eu teria outras sonoridades. Entende? Então, aquilo que eu digo, bom, isso é o que eu quero ouvir gravado, isso vai ser repetido no meu ouvido, ou eu quero aquele sanfoneiro ali, como foi o caso que eu fui buscar lá, um Cobra Verde, né? Que eu Sim. adoro aquele cara,
que é maravilhoso, genial. Ele tem uma sanfona muito própria, sabe? Sim. Você vê quem tem um mestrinho faz aquilo, né? E Exatamente. tem um Cobra Verde fazendo aquilo também. Mas tem muitos sanfoneiros bons. Então, assim, é isso. Então, assim, o meu grande prazer na música é a composição inicialmente. Antes da composição, eu já amo a poesia, porque ela me dá sons. Mas aí eu vou até o fim, entendeu? A música, para mim, ela tem o começo, que começa com a palavra, mas ela só termina Eu até ia lhe quando a perguntar. masterização Eu ia até acaba. lhe perguntar, assim, pela sua questão de composição, né? Porque você já demonstrou, assim, que você alcançou uma maturidade, né? Eu digo que o compositor, ele alcança realmente uma maturidade de produção e tal, quando ele começa a colocar no papel inspirações deles, mas quando ele consegue compreender, no caso de uma composição Aham, sobre encomenda, né, aquilo que outras pessoas gostariam de transformar em aham. música, ele consegue materializar isso. As suas composições, a sua forma de compor, assim, o que que mais hoje lhe inspira a compor? Qual é o tipo de discurso que você gosta de passar no seu trabalho? Mas, assim, sei que você, se eu chegar com a temática, você vai entrar naquela temática para entregar. Mas, assim, o que toca Joésia aí? Quando você pensa, quando você se inspira uma música, né? Obviamente, eu sei que não é uma coisa só que você faz, mas qual é o estilo de composição que você mais gosta? Qual o tipo mais de tema que você gosta de trabalhar? Tipo de reflexão que você gosta de fazer as pessoas quando estão para lhe ouvir? Rapaz, David, essa pergunta é a mais difícil que eu posso. É muito difícil isso, porque não tem uma programação. Tem programação quando eu recebo uma encomenda, no caso Sim, uma peça, né? Por sim. exemplo, um dia o Boca de Sena chegou e disse, já a gente quer fazer uma homenagem ao Emboassa, queria que você fizesse umas músicas para a gente homenagear o Emboassa, para o Boca de Sena homenagear o Emboassa. E aí eu fiz umas músicas que até hoje eu adoro. Um dia desse eu estava conversando com o Rogério sobre isso. E também, nesse outro dia, foi uma peça que eles fizeram sobre o poeta. Ai, meu Deus. Vamos para frente, depois eu falo sobre isso. Sim. Fugiu o nome dele. É um amigão. Mas vamos para frente. Vá, tranquilo. Bom, mas coisas assim, encomendas assim, eu foco naquilo e vou fazer aquilo, eu vou pensar sobre aquilo. Vou procurar me informar coisas que me subsidiem a Uhum, criação, tá? sim, A questão da composição que eu faço, que eu acho que não tem muita regra. Por exemplo, um poema de Uma Fontes. Ela tem um poema que eu musiquei agora que está dentro eu começo pelo fim. Não tem muita regra. Aqueles versos que me tocam mais são aqueles que eu vou falar. Em geral, são de resistência. Em geral, são da minha relação com a natureza, sim. porque tenho uma relação profunda com a natureza. Em geral, tenho também com os arquétipos africanos, que é com a religião africana, que eu sou uma pessoa que não digo, essa religião é minha, essa quero. Não, não tenho isso. Mas eu tenho approach, eu tenho aquela Sim, identificação com os, sim, os arquétipos africanos. Eu me sinto no colo de Iemanjá quando eu estou dentro do mar, entendeu? sim, Ou me sinto no colo de Ansan quando está ventando. Então, sim, assim, isso não tem como eu dizer, vou fazer agora. Às vezes eu estou indo para o trabalho, eu faço muitas coisas indo para o trabalho. sim. E aí vem a inspiração, né? Eu estou dirigindo, gravadorzinho, eu Ah. ligo o gravador e canto aquele verso lá. E deixo ali. Então, tipo, hoje você usa muito a questão do gravador. Vem a ideia, você Eu uso há muito cantoraliza. tempo o gravador, Entendi. porque não tinha como guardar as inspirações tudo na minha cabeça, entendeu? Sim. Quando eu comecei a fazer o exercício sobre Maria Cristina, que é muito intensa a poesia dela, eram muitas músicas. A gente tinha uma brincadeira, vamos fazer boca de forno, forno. Passava a madrugada compondo com ela. Então, eu não tinha como gravar isso na minha cabeça, nem tampouco trabalhar depois. Então, eu comecei a gravar. Eu digo, olha, Marcos, temos que ter um gravador, porque bota tudo aqui, depois eu vou ouvir a fita, salvo o que for legal, desenvolvo o que eu quiser, sabe? Mas muitas vezes a melodia nasce do refrão, do final, do começo da música, duas frasezinhas só, sabe? E sempre vem primeiro a letra ou vem a melodia? Depende, vem tudo junto. Por exemplo, a música é muito rápida na minha vida, Barcos e Beijos, aquela que eu cantei Sim. aqui.
letra e música de uma vez só. Eu acho que não deu 20 minutos, foi um ovo, pluf, entendeu? Tem músicas assim, Metafísica. No beiral as abelhas abandonam seu samburá. Poema de Maria Lúcia, música minha. Um ovinho. Cheguei assim, pá, 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 fui embora. Tem outras mais difíceis, trabalhosas. Por exemplo, Mágica Mistura, que é uma música minha com Luli, aquela figura. E a melodia minha, eu fui no show de Ernesto, no outro dia eu estava no banheiro já cantando só lá, 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 Sim, inspirada em Hermeto. sim. E aí eu peguei e disse, meu Deus, vou esquecer. Aí pá, 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 num gravadorzinho, depois eu fiquei correndo atrás de mim na viola para botar esse lá, lá, lá na viola. E quando eu boto aquele lá, lá, lá na viola, aí Luli chega e diz, ei, eu tenho um poema aí que eu acho que vai caber direitinho aí. Aí chega lá e pá, entendeu? E o poema, um poema antigo dela, cheio de Legal. palavras. Sabe? Mágica Mistura eu fiz. Tchan, tan, 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 tan. Cara, isso ficou muitos dias na minha cabeça e eu não conseguia desenvolver. Eu dizia, Lula, não sai desse refrão, não tem nada que cole aqui. Aí eu resolvi deixar. Deixei, sabe? E depois, quando veio essa inspiração de Hermeto, né? Quando veio isso, aí eu peguei tan, 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 isso entrou aí. Mas isso estava Entendi. totalmente desmembrado lá. Então você entende que é um negócio que vai casando assim. Não tem Tem muita fórmula, não tem né? um caminho, nem tem uma É, fórmula, sabe? Apenas eu tenho uma consciência de uma coisa. Por conta de tanto exercício sobre Maria Cristina, eu abri alguma coisa em mim. Eu desbloqueei o canal da criação, entendeu? sim. Então, quando uma música, realmente, quando um poema me toca mesmo, ele sugere melodia. Ele E, sugere melodia. e falar da sua mais nova criação, né? Que é o seu novo álbum que já está disponível em todas as plataformas. Como é que nasce? E nós pulamos um. Ah, né? Pulamos um, Pulamos o da né? O pandemia, da que é pandemia, o Duas né? Bolas de Então Fogo. vamos Que esse voltar um aí, pouquinho. vamos rapidamente. É, Duas Bolas de Fogo foi feito uma seleção, né? Nós tínhamos um projeto de Arca Encantada, que era já para comemorar 40 anos de carreira, sim. e eu fiz um apanhado de composições com essas garotas aí, poetas, e fiz muitos inéditos, peguei muitos inéditos, com várias parceiras, com Maria Cristina, com Maria Lúcia, com Luli, com Jade, várias, comigo mesma. Então, ali eu trabalhei aquelas músicas com aqueles músicos de uma maneira muito cuidadosa, dentro da É. pandemia mesmo, no auge. A maneira, talvez, a É, produção mais difícil na parte desafiadora de como fazer dentro exato, desse contexto que a gente não podia se exatamente, não ver, né? podia, Rapaz, era um negócio impressionante. Às vezes eu ficava lá dentro e eles lá fora, sabe? Só no som. Mas eu sei que a gente ensaiou muito bem cada faixa. E fomos fazer uma gravação de show ao vivo, para eu pagar para eu entregar meu produto, que era Sim, uma gravação de um show ao sim. vivo, para lançar no YouTube na data tal. Bom, e fomos lá, a Riqueza fez a sonorização, Gente boa. Biel filmou tudo, e nós fizemos de só uma vez só. Cada música uma vez só, pá, 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 pá. E depois, como estava gravado em linha, né, eu pedi a Riqueza para ouvir, né, e eu corrigi coisas da minha voz, mas dos meninos nada foi corrigido. Entendi. Impressionante. Aí eram 10 músicas, né, ali. Não, eram 16 músicas. Daquelas 16 inéditas, tinha 10 eram inéditas. Eu peguei as 10, porque eu precisava, o álbum era de 12 inéditas. Sim, Faltavam duas. sim. E aí eu fiz essas duas, nós fizemos essas duas, cada um em suas casas, que foram duas músicas que uma delas, para mim, é quase a melhor de todas. É Elegia a Miúa. É uma parceria com Francisco Dantas, que é assim, linda, sabe? É triste, linda. Fala É sobre o uma que é a música. pérolazinha. Fala sobre o êxodo do interior e a tristeza dentro das famílias, quando as famílias veem seus filhos saindo, seus irmãos indo. Fala, é a tristeza de um irmão, eram três irmãos, que são. É uma história real, né? Uma história da família dele, da vivência de Francisco. Né? Isso é um poema dele. Eu estava na casa dele e ele disse: Menina, bota uma música aí, e me deu esse poema chamado Elegia a Miúa. Aí eu fiquei lá e fiz essa música na viola.
Depois nós gravamos ela sem a viola, mas com todos uns elementos. E aí ele fala do tio-avô, que eram 3 irmãos, e Mioa sai para casar, um dos irmãos. Ficam 2 no interior, e um vai embora. E daí ele começa a falar nisso e acaba dizendo naquela e aquela cadeira vazia, sabe? Ele começa a mostrar o torno onde ninguém bota mais o chapéu, o esvaziamento das famílias, Sim. o desaparecimento com as mortes, naturalmente, e com as partidas Com para as a cidade, partidas. para tentar a vida melhor na Que isso cidade. no Nordeste é muito presente, né? Muito Na vida presente. de todo Muito, mundo, Aracaju, né? Aracaju é uma cidade feita disso. Aracaju é uma cidade feita de famílias que viviam no interior e vinham, mandavam seus filhos, pais e filhos vinham para tentar melhorar a vida aqui, para criar seus Ou filhos, para botar turistas para que vinham estudar. passear, gostavam e É, voltavam para isso residir depois, aqui, né? depois, né? Mas acho que no começo era Sim, muito povoado por sergipanos que vinham tentar sim. escola para os meninos, tudo, né? Tudo isso. Então, essa música é belíssima, fala disso. Ela é triste e bela. E aí você passa esse período, né? Lança A esse gente lança conteúdo, esse conteúdo, né? esse material todo, e aí Eu a gravei gente minha voz dentro do meu do carro, carro. Mas você de sabia? Olha, mas você madrugada. sabia que o carro é um dos lugares que lhe entregam uma acústica muito legal. E o Rodrigo, né? Que o Rodrigo é uma pessoa muito importante na minha vida como amigo, companheiro, e como músico, né? Que ele é, a competência dele, a maneira como ele sabe, né? Dizer. Então, o Rodrigo me estimulou muito na época. Ele disse, não, Joyce, você precisa ter um bom microfone, compre um Zoom, que vai te dar uma qualidade boa, e daí mete no carro. Aí eu ia gravando, cara. Eu botava meu celular no meu colo com o Com o fone, a fonezinho. ouvir, né, o tema que eu ia fazer em cima, e aqui se equilibrando aqui no banco, ficava o microfonezinho quieta, sem nenhuma respiração diferente. Quietinha lá dentro, ó, tudo fechado. Tinha que ser de madrugada por causa dos cachorros, eu tenho muito bicho. Aí tem uma hora que começa a ter movimento, os cachorros latem. Cara, eu gravei ali, mas foi muita experiência muito agradável fazer. E aí a gente agora vem para esse novo, Um né? novo Tá, álbum. nesse novo É. álbum. Me conta como é que ele nasce, né? Nasce agora também num período mais tranquilo do que foi a pandemia, né? Exatamente. E como é que você pensou nele até materializá-lo e tá disponível em todas as Olha, plataformas? veja, em 2023 eu projetei esse álbum lá, né? No edital, que o edital é 2023, Sim, então, da LPG. sim. Em 2023 eu projeto esse álbum, né? E projetei um show, né? Projetei o álbum e projetei um vídeo. Eu projetei 3 coisas em editais. E o que que eu fiz nessa projeção, né? Eu separei músicas com raízes afro, que são muitas na minha vida. Tem muito isso na minha vida. Essa coisa de brasileiro e sergipano e a gente ser tão miscigenado, tão bom, Sim, né? sim, Então, sim. assim, é tão livre para mim, dentro de mim, todas essas raízes se comunicam. Não, cada fruta que eu como tem um perfume da África e da Colômbia, e não sei de onde, né? A minha própria história do meu caminho, eu tive muitos amigos latinos, sabe? Sim. Estudantes que vinham aqui na época que eu era estudante também, e até adolescente, antes do vestibular. Muitos amigos peruanos, colombianos, venezuelanos que estavam aqui estudando na faculdade. E foi a época que eu ouvi muita música latina. Então, vem vindo, as coisas vêm vindo juntas, né? Então, nesse momento em que o mundo todo se junta nas redes, nas internet, as raízes também na gente. Então, hoje em dia, eu começo a fazer um som. Pode ser qualquer coisa, pode ser um tango, um bolero, um reggae, Mas sempre vai uma ter a cumbia. raizinha lá nordestina. Não, sempre uma cumbia, sempre com sotaque nordestino pelo meio, uma cumbia. Então, isso, sabe, David, foi isso que eu juntei no Uhum. show, porque eu disse, eu vou juntar, nós vamos ensaiar, vamos tocar um bocado por aí. Começamos a fazer vários shows em barizinhos, não sei se você Vi acompanha. alguns, vi Aí alguns. Casa do Mangue, não sei o que lá. Lá botando as músicas dentro. Já botando, e eu sentindo o contorno delas, entende? Da Sim. maneira como a gente estava fazendo. Aí eu comecei a entender o que é que eu ia querer. Eu falei, bom, é isso. Aí pronto, quando eu fiz o show, entreguei o show à FUNCAP, ali dentro eu já sabia o que eu ia gravar. Aí continuamos, aí tiramos só, enxugamos, né? Sim. Tiramos as 7 músicas do álbum, mais uma
que eu queria de bônus para ali. E daí só foi aperfeiçoar, limpar um pouco, enxugar. E por que forró Arco da Velha? Por que forró do Arco da Velha? Porque o Arco da Velha, essa expressão, é uma expressão, né? É uma expressão que tanto significa coisa antiga, como uma coisa extraordinária. Sim. Extraordinária. Extraordinária no sentido de extraordinário, não é ordinário, não é o Sim. comum. Uma Sim. coisa um pouco fora do comum. Sim. Extraordinário, sabe? A gente usa extraordinário como sensacional, né? Mas também tem outra conotação, que é a conotação da palavra mesmo. Então é isso que quer dizer. Então, tanto eu queria manter a raiz nesse álbum, manter a raiz, minha raiz da infância para cá, Sim. né? Como homenagem a meu pai, minha mãe, como foi aquilo. Depois eu selecionei de cada poeta, né? Eu tenho Maria Cristina lá dentro, tem Maria Lúcia lá dentro, tem Jardine lá dentro. Eu saí pegando música das minhas companheiras, né? Música de composição feminina, porque eu acho importante colocar essa evidência. E dando um trato no álbum, no sentido de fazer essa comunicação entre a zabumba, né? Que é a coisa, um elemento do forró nosso que é indispensável, né? Entre aquele toque da zabumba, né? E essa conversa com os outros ritmos, né? Com os outros elementos das outras culturas. O meu interesse é romper fronteira. Sim. Meu interesse é não ter esse negócio de tanta fronteira, né? De tanto país. É tudo gente, cada um com suas E culturas. muitos rótulos também, né? Muitos Porque, por rótulos. exemplo, eu não consigo, nessa conversa toda que a gente teve, dizer, ó, Joésia é um artista de X estilo. Não sou. É muito Eu não sou difícil, mesmo. né? Eu mesma digo isso, eu não tenho esse estilo determinado, eu sou aberta, né? Você pode ver que Metafísica foi criada como um reggae e se transforma num shot reggae, Sim. né? Então, assim, não tem esse estilo. A música é linda, maravilhosa, é única. Nós, pelas nossas culturas, fomos dando traços a ela, sabe? Mas se você for ouvir Beethoven, certas... Tan, 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 aí, o que é que acontece? Zé Miguel Wisnik pega o tan, 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 tan de Beethoven e faz tan, 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 que ele faz um baião. Esse baião. Todo dantando cheirinho. Ele usa. Usa Sim. Beethoven, assim, conscientemente, falando Sim. sobre isso com alegria, Sim. né? Você vê nosso querido aqui, pianista, João né? Ventura. João Ventura, faz isso. Ele vai entrelaçando. Então, a música é toda entrelaçada. A música é toda. E essas coisas daqui, o que a gente cria é tudo como se diz, bricolagem, é tudo, como se diz, montagem Montagem. daqui, sabe? Isso é a música. E como a música vai para frente, né? Ela vai para frente com pedaços daqui, dali, diferente de plágio, que o cara pega um pedação, Exatamente, pega aquele exatamente. pedação, e isso é plágio. Mas assim, mas a música em si é feita de parte de nós, parte da cultura de cada É de um, inspirações, né? Eu sempre falo assim inspirações. que o Tem as artista. músicas do desespero também. Sabe aqueles momentos que você tá Sim, tão na pior que se você não fizer um negócio não sai dali? exatamente. Eu, por exemplo, passei por uma dificuldade dessa, né? Uma sensação enorme, indignação imensa. Eu não, você não tem como botar uma indignação numa música sem você enfeiar a música, porque senão a música Sim, vai sim. ficar cheia de carga. É, Eu passei muito tempo tirando a indignação mas eu fiz meu São Miguel. Quando eu vi aquilo ali, eu disse só pedindo a proteção do São Miguel. Por quê? Porque a carga é pesada. Eu não e- quero entrar nessa, não vou entrar nessa, não entrei até agora. Eu não me considero uma pessoa que for. Eu considero tudo um sucesso, no sentido assim, quando você conduz uma coisa até o fim, aqui esse podcast, é um sucesso isso. O sucesso é o que se sucede. O que sim, está sucedendo agora é o acontecimento do podcast. E assim eu perfeito, considero a música. O povo diz, perfeito. a gente tem mania de dizer sucesso, né? É. Quando é teatro, merda para você. Mas a gente entende que a existência, o momento onde você está cantando, o momento onde você está compondo, o momento que você está fazendo o seu programa que você adora, o momento que eu estou me comunicando com as pessoas, o momento que elas estão dançando, para mim, é ali onde minha energia É rola. o conceito, assim, todo mundo tem um conceito muito particular do que é sucesso, né? É, Eu fico triste só quando se leva o sucesso para aquele negócio mais, digamos assim, da futilidade.
E aí, e eu sempre falo assim, é uma coisa que eu aprendi muito na minha formação em trabalhar com os artistas, de potencializar, né, a arte, né, de todo mundo, para que eu ajude eles a chegarem no ideal de sucesso de cada um, né? Porque o meu é um, você tá falando é outro, da pessoa que tá nos assistindo talvez seja outro, mas hoje eu sou um cara que eu tento, pelo menos, dar um caminho mais assertivo para que a pessoa consiga chegar no ideal de sucesso dela, né? E não necessariamente é aquele sucesso, digamos assim, do lugar comum, né? Que todo mundo, seu Pois é, sucesso é ser pois é. rico, Que seu nada, é. sucesso é atingir muitas pessoas, e às Deus me vezes não é nem livre. sobre isso. Não. E aí, Joésia, desse repertório que você coloca no Forró Arco da Velha, qual foi a música assim que você sentiu assim que as pessoas tiveram uma reação daquela que você realmente esperava, assim, no sentido de entendimento? Porque acho que o Olha, compositor tem muito disso. Acho que quando o compositor ele se sente entendido, eu acho que o sabor da satisfação de ter é, produzido aquilo é muito maior, né? é. Quando você sente que o cara compreendeu sua linguagem, né? Ó, eu acho que o que eu tenho sentido, assim, quando eu vou apresentando as músicas, é que há públicos para músicas diversas ali, sabe? Por exemplo, a minha família toda, quando eu, antes da gravação, coloquei no grupo da família essa música que se chama Vestido de Chita, que eu fiz para papai e mamãe. Então, minha família toda se emocionou, né? Que é uma Então, passagem que vocês tiveram, né? eu mandei para a Amorosa disse, é uma música nostálgica. Outro dia, Pascoal me perguntou se eu era nostálgica, se eu tinha saudade de algumas coisas que eu já vivi. Eu disse, não, não sou uma pessoa nostálgica nesse sentido. Saudade de coisas vividas e coisa e tal. Eu tenho saudade de pessoas. Sim, Eu sou nostálgica com relação a pessoas, né? sim. É, momentos com aquelas pessoas que não voltam mais, ou que tá. Isso me dá uma certa nostalgia, né? Mas eu vivencio tanto, sabe, David, num momento da coisa, que depois já vou para outra coisa. Sim. Acho que isso é um pouco da minha criança, que eu dou muita comidinha para ela. Eu tento manter minha criança bem viva aqui dentro, porque eu acho Sim, que é ela que faz isso tudo, entende? perfeito. É a minha criança que ainda hoje pinota e faz as coisas. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu tenho dentro desse álbum diversos tipos de público, sabe? Por exemplo, Palhaço é uma regravação. E Palhaço veio numa regravação que eu acho que ela atinge o objetivo que eu queria já antes, mas ela chegou agora. Certo. Que ela é acentuada entre a relação entre a zabumba e o bongô no sentido da cúmbia. Eu tenho Certo. paixão pelas cúmbias. Então, assim, então eu acho que Palhaço ela vai mexer muito com pessoas que sentem a cúmbia como eu, Sim, que tem né? mais esse lado E latino, esse mais, lado né? latino. Palhaço tem esse lado latino. Meu São Miguel tem esse lado latino, porque é um mambo baião. Sim, Palhaço é uma cúmbia baião. É, tem um samba baião dentro, que é a música chamada Santo Antônio no Emboaça, que é uma homenagem que eu faço a toda vez que eu vou cantar lá no Santo Antônio, que é uma reza só para todo mundo. É muito bom. Todo mundo sai com a energia lá em cima. Bom demais. Então, esses contextos aí vão dando públicos diferentes, sabe? É, Vestido de Chita, por exemplo, eu quis que fosse só solo de sanfona, só sanfona. Porque era como eram minhas quadrilhas quando eu estava ensaiando pequena, sim, sabe? As sim, sanfonas, a bomba, triângulo. O, é o forró clássico, o rastapé clássico, sabe? certo. Vestido de chita. Então eu sei que ele vai tocar pessoas que estão nessa vibração também, né? Que entendem isso, né? Que são quadrilheiros, que curtem rastapé. Eu acho que tem. E tem lá um aboio, que é a pérola muito. É uma pérola o aboio que tem lá. É um poema de Maria Lúcia da Farra, que ela fez para o pai dela, né? Que era um musicista maravilhoso, amigo de Angelina Oliveira. Sabe quem é, né? Não, não Ah, sei. é o autor de Eu nasci naquela serra, Ah, que sabe? legal, sim, sim. É, ele é de Botucatu, de onde é Maria Lúcia, do pai dela. Então eles eram amigos, tocavam na garagem e tal. Ilustrações, né? Mas o fato é que ela faz esse aboio pro pai, né? E eu musico esse aboio. Não é um aboio, é um poema chamado Bens. Sim, E eu
pego esse poema dela e começo a cantar como um aboio. Porque ela começa. é, eu tinha um boi, meu pai. Eu tinha um boi, meu pai, na sua fantasia, me deu um dia, como não tivesse ferro e as malhas três variassem, sempre o topava aparelho, onde quer que eu andasse. E o pai dá a ela bois no céu, como se as estrelas fossem bois, entendeu? É linda essa música. É um Que poema lindo. legal. Eu vou aboiando ele, aboiando, sabe? E é isso, só essa música que é uma chamada de uma raiz bem forte moura. É uma raiz moura nossa, a boiar. Se você olhar a música dos árabes, dos povos lá dos desertos, a música moura, essas variações de isso vem de Sim. lá. É mesmo. Isso vem Eu de não lá. sabia, que legal. Pois é. Que é Então, onde se mistura e aqui no Nordeste vira muita questão da toada, né? e a gente vai desenvolvendo de outras maneiras, mas é dessas raízes que vem, né? Portuguesa já, Sim. europeia já, não é raiz, entende? E aí você vai entendendo que se trata realmente do Arco da Velha, porque eu estou mexendo com as culturas, entende como é? Por Perfeito. isso que eu busquei esse nome, que eu queria abrir e ao mesmo tempo não perder a magia, sabe? É, e uma coisa que você recomenda, e até para você que está nos assistindo, tá gostando desse papo de conhecer a Joésia, né? De uma maneira que talvez você nunca tenha visto, né? Toda essa história e tal. Ela até sugere que quando você for ouvir, né, o Arco da Velha, você ouça na sequência que ela fez, porque ela pensou realmente na Exatamente. conexão, que hoje com o streaming já não se tem muito essa prática. O cara É, pega a música e tal, gostei dessa, bota na playlist e tal, não sei o quê. Mas exatamente. se você quiser ter essa experiência Aham. diferente, de você poder entender, porque o álbum é isso, o álbum condensou ali uma história, tá? O álbum, né, o Arco da Velha, tá contando uma história, e aí até a ordem da música, você ouvir a primeira, a segunda, vai lhe dar uma sensação diferente de você Vai. ouvir uma Eu música pensei só, né? muito antes de fazer a ordem. Eu penso muito antes de fazer qualquer coisa dessa natureza. Os repertórios. Deixa eu lhe dizer, eu passo 4 horas, às vezes, para fazer um É repertório. mesmo, Para velho. cada lugar que eu vou. Eu altero o repertório, sabe? Porque tem um público que está lá. Entende como é? Então, por exemplo, eu penso, como é que eu vou começar um repertório em tal lugar depois de tal coisa e eu vou arrumando uma coisa depois da outra. Nos ensaios a gente vê se não deu certo. Olha aqui, caiu um pouquinho aqui. Aí uma fala aqui para poder, quando entrar no... Sim, Tem tudo muito pensado. Então, assim, o disco foi assim também, né? Claro. Por causa da estética, da ideia, né? Então eu vou entrando com coisas muito nossas, raízes nossas, são os rastapé, depois eu vou passo do rastapé para o samba, que é uma raiz já completamente introjetada na raiz da nossa cultura, né? Os pagodes, as coisas. Nosso pagode. Eu me lembro como é que vocês tocavam samba antigamente, né? Eram os pagodeiros. Agora você sabe que a vertente do samba é grande, né? Tem total. samba de tudo, De tudo samba, você samba enredo, imaginar. samba é, partido alto, A gente, várias coisas. inclusive, tem o Samba do Arneste, né? Que também é artista nosso, né? Que Maravilhoso. você conhece também, nosso Demais. Rafa, né? Eles me inspiram muito. Samba da Neta é inspirador. E eles lançaram um álbum, né, aqui com a gente, justamente contando um pouco dessas nuances diferentes do samba, Exatamente. né? Pois é, eles fizeram essa sutileza no álbum. Muito bonito. O álbum deles é lindo. É muito Exatamente. lindo. E Joés, a gente chegando aqui ao final, assim, gostei muito do papo. Eu também. Eu acho que Gostei muito. às vezes a gente se conhece há tanto tempo de se ver no lugar, se ver nos shows e tal, mas assim, às vezes a gente não tem a oportunidade de ter uma É, conversa como essa, exatamente. de entender mais da história. Eu sou um cara que hoje eu ajudo pessoas a construírem Uhum, histórias, né? uhum, E ajudo também a se preservar histórias uhum, e saber, né, de uhum, toda dessa sua luta, da sua construção, do seu uhum, caminho,
sempre me pauta muito, né? No conhecimento, claro, mas assim, de entender que a gente ainda está em plena construção de muita coisa do que se fala, Anavan. né? Anavan, Estamos en né? train de faire Anavan. Anavan. E com relação à cultura sergipana, né? Hoje eu milito muito na questão de, tipo, cara, a gente tem uma cultura, sim, Forte, forte, rica, rica, diversa, né? plural. Plural, e a gente Tem que caceteira nesse disco. Tem tem, né? caceteira nesse disco. A parceria com o Ilma Afonso começa homenageando o Mestre Hindu com uma caceteira por dentro, sabe? Tem a caceteira e depois cai pro baião, entendeu? Tem a caceteira Tá lá. vendo? Então, assim, e aí mostrar para as pessoas, porque às vezes, tipo assim, eu entendo muito que o sergipano, ele não valoriza tanto as coisas que tem, porque em alguns momentos nem ele sabe que tem aquilo ali, Uhum. né? E aí o podcast, para mim, ele tem um pouco dessa função de estar mostrando essas histórias, né? De estar compartilhando isso e ficar registrado na É internet, porque arquivo. veja, a gente tá gravando aqui, hoje é uma quarta-feira, né? Mas a pessoa pode ouvir isso aqui daqui a 2 anos, É 3 arquivo. anos, né? Fica É lá na arquivo. internet. Então isso me deixa muito feliz. Eu já lhe agradeço demais você ter topado participar, né? Eu que Ter. agradeço, rapaz. Eu que agradeço, porque, olha, uma conversa maravilhosa dessa, né? Eu também tive vontade de fazer muitas perguntas a você, porque... mas a A gente gente pode fazer uma parte faz uma 2 parte e aí a 2. gente troca É, os papéis aí, pois porque é. para mim vai ser uma honra também a gente aprofundar papos, porque é isso, você passou por muita coisa, acho que você tem muito a ensinar, como já ensinou, só contando a sua história, você já trouxe diversos ensinamentos que eu falo assim, você que está nos assistindo, todo papo, todo convidado, é impressionante como todo convidado que a gente traz, na própria trajetória dele, ele deixa tanto ensinamento que, poxa, às vezes encoraja uma pessoa que tem um potencial e falta só aquela, vá, você é capaz. Ó, Pois pô, é. Joésia conseguiu, então, pô, você pode conseguir também. Se inspire na história Claro. dela. Ela podia ter ficado é, parado muita coisa, né? Porque não tinha oportunidade, ela foi lá e fez a oportunidade dela. David, olha, o cenário hoje é lindo. O cenário da gente é lindo. Olha, o que tem de mulher aqui em Aracaju, em Sergipe todo, fazendo coisa maravilhosa. Olha, cresceu muito. Você pode ver em qualquer lugar. Olha só, uma Ana Carol da vida. Né? A Ana Carol tem um trabalho belíssimo. Ela é uma Inclusive mulher, foi lançado ela é aqui uma na Badalando. compositora Esse e álbum uma dela, Semblantes, incrível. Rapaz, ela é uma compositora e ela é uma cantora maravilhosa. Eu sou fã dela, sabe? Toda essa turma do samba, os coletivos de samba, eu sou parte do coletivo de samba, Das das mulheres da mulheres do roda de samba, samba. da roda de samba. E assim, é muito emocionante quando a gente tá tudo junto ali, Suian, tudo. E mulheres maravilhosas E de fazendo coisa diversas que nem gerações, né? De diversas várias gerações, experiências. várias experiências, sabe? Eu sei que eu sou vovó do rock aqui, entendeu? Do forró. Mas assim, é muito agradável, sabe? Eu me sinto junto dessa turma aí, né? Das mulheres que estão criando, das musicistas. Ontem eu tive o prazer de assistir o show do Dialeto Nordestino. Então eu conheci lá pessoalmente, né? Pátia, que eu já vinha acompanhando o trabalho dela pela internet. E também conheci um cantor maravilhoso chamado Gabriel, que estava lá, uma voz linda do cara, um timbre, sabe, especial. Ele vai no contralto, assim, sabe? Uma voz. Sim. Ele vai longe, a extensão da voz dele. E também uma baixista maravilhosa lá, sabe? São músicos. Então, tem mulheres tocando instrumento A com, gente com, tem a com, nossa com a sua Raíra, que competência, tá em sabe? Salvador, A Raíra é uma brilhando, que rainha, é entendeu? uma rainha que toca de tudo, assim. Raíra é uma Toda vez que rainha. eu converso com ela, eu disse, Rairei, como é que tá? Não, agora que eu tô estudando um instrumental, você toca isso também, assim, É. toca também. Ela é uma figura maravilhosa. Então, assim, é, eu penso que todas nós somos muito conscientes disso e a gente tem muita consciência dos trabalhos coletivos, inclusive de reforçar um trabalho o trabalho da outra, Sim, uma o trabalho do outro, perfeito. reforçar a,
o contexto musical da gente, sabe? Tá sempre de olho. É porque eu acho que começa com isso. Eu sou sempre adepto de uma coisa. Eu disse, cara, se a gente, enquanto setor da sociedade, né, que é o setor cultural, se a gente, entre a gente não se une, É. não são os outros setores que vão se Não unir com se a gente. admira, não se Não se admira, não se aprecia, não se aprecia. reforça. É, Não, aqui não... na era digital eu sempre falo assim pros artistas, por exemplo, eu chego aí, a gente, assim, o que é música no digital, em certos momentos, também tem muito número, né? Tem muita análise e tal. Dima, Aí eu sempre falo assim, eu disse, velho, veja, você. Aí aconteceu isso com um artista, não vou dizer o nome, mas eu tava apresentando os números, né, e tal. O artista tá começando e tal, mas eu cheguei e disse, olha, nos últimos 28 dias, ninguém ouviu uma música sua. Pô, nem você se ouviu, pô. Como é que, veja, às vezes você nem se segue. Até o fato de você se seguir, entendeu? Às vezes, tipo, cara, pô, se você não se segue, como é que eu vou convencer outra pessoa a me seguir também? Sabe? Então, essa sua trajetória mostra que, tipo, você correu muito atrás. Tudo que você conquistou, né? O seu trabalho aí publicado, o seu trabalho admirado por várias pessoas, regravado por outras pessoas. Então, na verdade, foi uma luta de você mostrar aquilo que você produziu e as pessoas reconhecerem aquilo compartilhar. e compartilhar, né? Compartilhar, eu acho que envolvimento, compartilhamento, são palavras muito importantes. Eu aprendi isso, não foi à toa, não. Foi com o Nego Bispo, que é um quilombola que foi embora, eu acho que o ano passado. E, assim, um homem muito sábio. Ele deixa muito claro que a gente precisa de envolvimento. A gente não precisa de desenvolvimento. Sim. Porque desenvolver é começar a se distanciar, Certo. entendeu? Então, o que trouxe o desenvolvimento? Por exemplo, hoje em dia você fala com uma pessoa pelo Zap e aquilo parece suficiente. Feliz aniversário, parabéns. Frio, né? Cara, é muito distante, sabe? E a pessoa interpreta do jeito que ela Isso quiser. aí é o desenvolvimento que está permitindo. A criança, dentro do desenvolvimento de um celular, na frente de um celular, ela fica um gás paralisante, fica ali estática, não pensa, não faz nada, não cria, e ainda tem os neurônios destruídos. Entendeu? E não é à toa. Isso é preparado para isso, né? As imagens que Sim. correm rápido, tal, você vê, tem um monte de coisa que a gente também precisa entender e proteger. Com Essas certeza. mentezinhas pequenininhas, proteger. Eu sempre penso nisso, sabe, David? Eu nunca estou nesse negócio pensando, não, não é não. Eu falo com minhas sobrinhas, indico, eu digo, olha, por favor, deixe pensar, deixe viver, deixe ralar, deixe vivenciar as Às vezes a coisas. autoproteção acaba mais atrapalhando do E que você, aí não ajudando. é só autoproteção, não. É você deixar uma criança aqui diante de uma televisão de babá. Ou diante, sabe? Então, Sim. tudo isso é desenvolvimento. Voltando para o tema, a gente precisa, na verdade, de envolvimento. Exato. É melhor essa criança estar envolvida comigo aqui cortando uma cebola. Tem criança que come cebola. Eu vi isso na internet. Mas cortando uma frutinha, um negócio junto, brincando, fazendo qualquer coisa, do que isolada, sabe? No desenvolvimento. Desenvolvimento isola. É feito para você não precisar estar em contato. E isso tira a força da gente. A nossa força é coletiva. Quando eu estou cantando com as meninas ali do samba, tocando com elas, é um bloco de gente. Aquela turma do Baque Mulher, Sim, o do Burudanga, tudo Burudanga. isso é uma energia só, entendeu? Então, quando eu estou com os meninos ali, com aqueles meninos todos cantando, é muito forte. Então, assim, isso é envolvimento. Envolvimento, compartilhamento, não é troca. Eu não gosto disso também. E esse cara foi que me chamou a atenção. Sim. Precisei de anos para entender que troca é compartilhamento. Troca prevê uma moeda. Você me dá isso, eu lhe dou aquilo. Entendeu? Entendi. É outra linguagem, para outro momento, mas não para você compartilhar suas coisas, sua vida, sua cultura, não deixar a cultura morrer. Então, nisso é que eu estou focada, entende? Eu acho que a gente tem que proteger. Com Não certeza. só a cultura e o meio ambiente. Por quê, David? Porque a gente não é nada sem meio ambiente. A Sim. gente não é É a nada. nossa casa. Cara, você tire todas as árvores, tire tudo, deixe só cimento, só cimento, 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 e como é que vai ser? Vai criar em quê? Como é que você Exatamente. vai... Cadê a Respirar o ar vida? que a gente precisa.
Cadê a vida? Então, eu acho que o ser humano, ele se considera tão centro de tudo e não é, sabe? Que a gente acaba esquecendo essas coisas mais importantes, né? Que a gente faz parte do contexto do A meio, né? gente não é nada sem isso. Nós não somos Exatamente. nada. Nada, nada mesmo. Sem uma árvore, sem um rio, sem água para beber. Sim. Entendeu? Que coisa é? Nada. Então, assim, eu acho que esses contextos fazem parte da criação, fazem parte da inspiração das pessoas, sabe? E a gente tem que proteger isso. Então, eu entendo que esforços têm que ser feitos exatamente para manter o processo coletivo vivo, sabe? Para manter as oportunidades coletivas vivas. Você vê que, você sabe disso, você é uma pessoa que estuda muitas coisas, você vê como que os editais, tudo está se voltando para o coletivo. Sim. Seus projetos para o coletivo, eles são muito mais bem aceitos, bem-vindos, porque você compartilha com mais gente. Com certeza. Você compartilha aquilo com mais gente. Então, assim, é um sinal, né? E a gente precisa cuidar disso, sabe? E para a gente exercitar o nosso compartilhamento, queria que você, olhando para sua câmera, falasse para as pessoas, fizesse um convite a quem está nos assistindo, Aham. né? Quem vai ver, que com certeza vai virar um corte, para que as pessoas, convidando as pessoas para ouvir, né? E consumir o Arco da Velha. Olhando ali para sua câmera e diga suas redes sociais, seus arrobas, como as pessoas lhe encontram. Olá, meus queridos, meus amigos, pessoas que eu amo, né? Seguidores. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse nosso novo álbum, que se chama Forró do Arco da Velha, e que contém uma conversa muito linda entre a zabumba e outros elementos das culturas latinas, que é nosso povo, né? Como nós. Eu gostaria muitíssimo de ouvir a opinião de vocês, gostaria de saber se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando e o que acham, né? Então, eu queria muito pedir a vocês que compartilhem com outras pessoas que vocês gostam o nosso álbum e curtam, comentem, né? Eu estou ali sempre olhando e trocando ideia, Salve na sua né? playlist, né? Salve na sua playlist. Eu estou aprendendo aqui com o professor como é que se faz, viu? Em matéria Diga. de, Me em siga lá no. matéria de streaming, né? De É, plataforma, ele aqui é meu orientador. Então, por favor, me sigam lá no no Spotify, nas redes Spotify e sociais. nas Como é que redes você tá na rede sociais. social? Eu, como assim? Como é que tá o seu arroba lá no @Joésia Instagram? Ramos Oficial. É. Certo. Então, tá ajudando, né, David? Aí. Joia, Joia. Então, muito obrigada, viu? Mais Obrigado. uma O vez. papo, para mim, bem enriquecedor. Pra mim Conhecer um também. pouco mais a sua história mais a fundo, né? Muita coisa a gente já ouviu falar, né? Já tive a oportunidade, inclusive, de produzir um Ainda show não fizemos seu, nenhum né? show no mesmo palco, né? É, ainda não fizemos show, mas eu, como produtor, levantei as coisas lá para que você pudesse Foi. brilhar. E até essa passagem lá no Fácil foi até interessante, porque o palco Aham. que eu tava lá, ele não tava atrasando, né? E aí botaram um horário para você tocar, que tava batendo com a atração principal no outro palco, aí a praça tava esvaziada. Aí eu cheguei, Aham. não, Joés, vamos fazer o seguinte, eu vou atrasar aqui um pouco, para dar tempo de Aham. acabar lá e o pessoal vir para cá, porque vai Ah, vir. E a gente vai segurou ver, isso e vai ver, quando vai você ver. começou a tocar, a praça lotou e Aham. foi Foi lindo. muito legal. Então, assim, obrigado por tudo. Também feliz de você ter Aham. acreditado também no trabalho da gente, que a gente vem fazendo na Uhum. Badalando, de trazer seu catálogo para a gente cuidar Uhum. com todo o carinho que ele merece, que não é só a Uhum. preservação de uma obra de uma autora Uhum. que há 45 anos vem aí falando Uhum. aquilo que ela vem vivendo, que ela vem absorvendo, mas Uhum. também cuidar um pouquinho da nossa cultura sergipana. Então, isso Exatamente. me deixa muito feliz. Exatamente. A mim também. E muito obrigado e que continue sempre com a gente. Conte com a gente, viu? Posso agradecer ainda, Por né? favor, Eu que por agradeço, favor. muito obrigada. Eu desejo a você longa vida ao podcast, certo? Que você registre muitos e muitos artistas aqui, faça aquele arquivo lindão, né? Que realmente eu acho que nós vamos precisar de informações e de pessoas vão atrás, entendeu? Com Vão certeza. saber, vão conhecer através do programa. Então, muito obrigada. E eu acho que esse aqui, a respeito de sucesso, isso é um sucesso. É aquilo que você faz com amor, com carinho, que você se sente feliz de fazer,
Muito obrigado por esse momento. Valeu. Valeu? Obrigado a Obrigadão. você. E vamos pra música. Vamos pra música. Bom, pessoal, é isso, ó. Mais um episódio concluído com sucesso. Disse pra vocês que o episódio seria incrível. Diversos aprendizados aí. Conhecemos muito mais a trajetória de uma artista, uma cantautora sergipana, certo? A gente viu aí na trajetória dela diversos insights que você pode pegar para você aí e já aplicar hoje naquele projeto, naquela meta que você tem. E às vezes faltava só aquele empurrão, aquele incentivo. E eu espero muito que esse papo aqui tenha ajudado aí a contribuir a que a sua trajetória seja mais rica e mais longeva, beleza? Eu fico por aqui e ó, até o próximo episódio.